Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Roda Viva. Estamos no ar para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas. E você também pode assistir ao programa em tempo real nas principais plataformas digitais. O nosso entrevistado desta noite se transformou em um dos personagens mais falados do debate econômico e político nas últimas semanas. Assim como qualquer tema no Brasil hoje, também questões áridas, como autonomia do Banco Central, meta de inflação, taxa de juros e política fiscal, passaram a ser discutidos com paixão política. Ele não costuma conceder muitas entrevistas, o que torna o programa de hoje foco de toda a atenção por parte dos políticos, dos agentes econômicos e da sociedade em geral. Sua decisão de falar coincide com o momento de maior cobrança pública por parte do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pela redução da taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia, e pela revisão das metas de inflação de 2023 e 2024. Para responder sobre estes temas e também aos questionamentos quanto à sua postura institucional e política frente à autoridade monetária, recebemos nessa noite no centro do Roda Viva o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Roberto de Oliveira Campos Neto nasceu em junho de 1969 no Rio de Janeiro. É formado e especializado em economia pela Universidade da Califórnia e tem a trajetória profissional ligada aos bancos. Iniciou a carreira no Banco Bozano, que foi comprado pelo Santander nos anos 2000. Ficou no Santander por 18 anos. Em 2019, assumiu a posição de presidente do Banco Central após convite do então ministro da Economia, Paulo Guedes. É neto do também economista Roberto Campos, ministro do Planejamento no governo Castelo Branco e um dos idealizadores do Banco Central em 1964. Para entrevistar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, nós convidamos Adriana Fernandes, repórter especial e colunista do jornal O Estado de São Paulo. Alexa Salomão, repórter da Folha de São Paulo em Brasília. Alex Ribeiro, repórter especial do Valor Econômico. Álvaro Gribel, jornalista e colunista do jornal o Globo. E Juliana Rosa, comentarista de economia do Grupo Bandeirantes. Boa noite, presidente. Obrigada por essa entrevista tão importante, tão relevante. Eu queria começar pela questão institucional e política a que eu me referi no final da apresentação. Grande parte da artilharia contra o senhor advém do fato do senhor ter sido nomeado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro por indicação do então ministro Paulo Guedes. E também por algumas questões supervenientes a isso, como o senhor ter feito parte de um grupo de WhatsApp de ex-ministros do governo, ter ido votar com uma camiseta verde e amarela e ter, por exemplo, colaborado com ideias para o programa de governo do hoje governador Tarcísio Gomes de Freitas. O senhor acha que com a autonomia do Banco Central, que o senhor tanto se esforçou para aprovar, da qual o senhor é um dos mais veementes defensores, esse tipo de conduta não coloca em xeque justamente a independência do presidente do BC? Muito obrigado a todos. Boa noite a todos que nos assistem. Boa noite, Vera, Juliana, Alexa. Boa noite, Adriana, Alex e Álvaro. Bom, primeiro eu queria começar falando que a gente vive um momento que teve uma eleição muito polarizada. É importante reconhecer a legitimidade do resultado das eleições, a eleição do presidente Lula, que foi feita de uma forma democrática. É importante manter e preservar a democracia. O Banco Central é uma instituição de Estado, precisa trabalhar com o governo sempre. Nós estamos sempre abertos a trabalhar com o governo, a colaborar. Eu entendo que existe pressa, né, da parte do presidente Lula, eu entendo que existe uma agenda social, a nossa agenda é muito social. Se a gente pensar tudo que o Banco Central fez e as grandes inovações foram todas visando o social, então eu queria começar fazendo esse registro, que o Banco Central precisa trabalhar junto com o governo e que eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance para aproximar o Banco Central do governo. Em relação à pergunta que você fez, eu acho que é uma pergunta super pertinente. E aqui eu acho que é importante, primeiro, eu vou falar sobre os temas em específico, mas primeiro é importante diferenciar. Você ficou 4 anos, foi primeiro-ministro, fiquei 4 anos no governo e ao longo de 4 anos você acaba desenvolvendo relações, com a proximidade com algumas pessoas, não com todas, mas com algumas pessoas. Mas acho que a gente precisa diferenciar a proximidade com algumas pessoas de independência de atuação. Então, acho que é importante analisar o que foi feito em termos de atuação. Em termos de atuação, foi a maior subida de juros no ano eleitoral na história do Brasil, 2 vezes maior que a segunda, que foi em 2001. E quando a gente olha mercados emergentes, você não vai ver na história de
mercados emergentes é uma subida olhando 1 ano e meio para trás na magnitude que o Brasil fez. Então, assim, mostra que foi um ato muito independente, né? Se o Banco Central estivesse leniente, quisesse participar, né, agir politicamente, não teria subido os juros, teria até feito uma política para estourar a inflação para frente, que foi uma coisa que não fez. Outra coisa que é importante é que todos os primeiros anos de governo começaram com aumento de juros, com exceção de 2006. E, basicamente, o que o Banco Central fez na primeira reunião foi manter os juros que já vinha. E a gente tem um processo aí de aprendizado. Outra coisa que é importante é que a gente tem alertado em todas as atas, né, para o problema fiscal que existe. E era muito comum no passado, toda vez que a gente alertava, de todas as PECs, que começou com a PEC emergencial, a PEC kamikaze, PEC dos precatórios, cada vez que o Banco Central alertava, olha, tem uma coisa aqui fiscalmente que está gerando um perigo, tem uma coisa aqui que viola o teto. Da mesma forma como hoje existe um questionamento, toda vez que o Banco Central fazia isso, na época o ministro Paulo Guedes ligava para mim, reclamava, olha, está tendo esforço fiscal, precisa reconhecer e tal. Então, assim, a gente vê que isso é um processo, mas faz parte do processo de autonomia. Uma outra coisa é que todos os votos que a gente tem é um voto de colegiado, né? O presidente do Banco Central não tem voto sozinho. Inclusive, à medida que a instituição vai amadurecendo, e a gente vê isso, por exemplo, na Inglaterra, é muito comum, às vezes, o presidente do Banco Central ser derrotado numa eleição de Copom. Ele votou, mas não teve maioria. Aconteceu, inclusive, recentemente na Inglaterra. Então, assim, eu queria dizer que a gente sempre dialogou com todo mundo, sempre buscamos convergência de ideias. A gente recebe todo mundo no Banco Central. Inclusive, fui criticado muito, né, no outro governo. Poxa, se aproximou demais de políticos, gasta muito tempo com os políticos. Não tem nenhum político que pediu audiência no Banco Central que não foi recebido. Nenhum. A gente falava com todos os políticos de todos os partidos, desenvolveu relacionamento com vários. Aliás, vale lembrar que o projeto de autonomia, ele era um projeto que teve alguns destaques. Um dos destaques, na parte que foi destacada do projeto de autonomia, era exatamente o depósito remunerado, que o relator foi um senador do PT, o senador Rogério de Carvalho. Então, assim, a gente sempre procurou convergência de ideias, nunca procurou nada em termos de colocação política. Acho que isso é muito importante. Eu nunca participei de nenhum ato político, nunca fiz campanha, não tenho mídia social. Sempre tentamos isolar o Banco Central, só para terminar. Inclusive, na campanha, houve uma tentativa de politizar o PIX. E todas as vezes que eu falava, olha, o PIX não é de um governo nem do outro. O PIX é do Banco Central, é dos funcionários do Banco Central. Então, assim, eu acho que eu sempre atuei, né, para tentar isolar o Banco Central do ciclo político. Isso não significa que ao longo de 4 anos você não fez contatos, não fez amizades. Eu espero agora, nos próximos 2 anos, fazer amizades também. Eu já vejo que tem umas pessoas que eu tenho mais proximidade. A gente conversa com frequência. Isso é normal, acontece. Eu entendo o questionamento, mas acho que é muito importante colocar. Em relação ao chat de ministros, eu tinha uma função informativa. Eu colocava, por exemplo, saía dado de estatística dos Estados Unidos, saía alguma coisa eu colocava. Então, a minha função era mais informativa. Algumas vezes eu entrava em assuntos que eu achava que eram assuntos importantes para o Brasil, que eram importantes de Estado. Também, às vezes, era criticado. A própria compra da vacina da Pfizer, que eu participei ativamente. A parte do meio ambiente, que eu sempre reclamei da política do meio ambiente no começo. Mas isso é papel do BC autônomo? Não. Olha, teve um período que era autônomo e outro não, mas a gente, às vezes, acaba querendo ajudar em termos de política de Estado. Então, o Banco Central é um órgão de Estado. Isso não é um tema politizado. Olha, como eu estou preocupado com investimento, com entrada de recursos no país, então, por exemplo, quando a gente começou a ver que a parte do meio ambiente poderia custar a entrada de recursos no país, e isso influencia o Banco Central, eu alertei, eu falei, olha, se a gente não tiver uma mensagem boa no meio ambiente, vai começar a impactar a entrada de recursos. De fato, impactou, teve aquela carta que nós recebemos, eu fui o mediador, inclusive, naquele evento, e liguei, né, para quem tinha escrito a carta, na época, que era o Ian Eric, fizemos uma reunião com o então vice-presidente Mourão. Então, assim, eu tento participar sempre, às vezes próximo ao governo, né, mas sempre com uma atitude independente, tentando fazer o melhor para o país. Perfeito. Alex, por favor. Presidente, eu queria retomar um dos temas. O senhor disse que vai tratar de todos os temas. Acho que um tema importante para esclarecer, se o senhor, de fato, votou usando a camisa do Brasil no dia da eleição, como que o senhor tomou a decisão, se foi verdade isso, de votar com essa camisa do Brasil? Olha, eu voto, acho que é um ato privado. Eu não quero me alongar muito, eu já acho que tentei aqui diferenciar o que é a vida privada, o que é a vida pública, e eu acho que o que é importante é a gente pensar nas coisas que foram feitas no Banco Central, e como eu atuei com autonomia, e como, inclusive, atuei muitas vezes em coisas que o governo anterior era contra. Então, acho que aqui eu prefiro ressaltar o que foi feito, o trabalho do Banco Central, o meu trabalho, e aqui eu acho que a gente tem exemplos e exemplos que mostram que a atuação foi sempre com muita autonomia.
Certo, Adriana. Presidente, há uma preocupação e uma crítica do governo Lula em relação à atuação do Banco Central no mercado de câmbio e também nos seus seguidos alertas sobre incertezas fiscais de que eles estariam gerando aumento de volatilidade do câmbio ao longo desse início do governo Lula. Inclusive, essa avaliação foi colocada de forma não tão direta, mas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O senhor, de alguma forma, atuou pouco no câmbio para gerar esse tipo de incerteza? Eu acho que assim, acho que o meu trabalho, eu preciso me aprofundar e melhorar, é explicar para o ministro Haddad qual é o arcabouço que nós trabalhamos. O nosso arcabouço é um regime de metas, que inclusive está na lei de autonomia, e esse arcabouço tem uma coisa que a gente chama de princípio da separação, que é o seguinte: a taxa de juros funciona como política monetária, a parte macroprudencial funciona como estabilizador do sistema financeiro e o câmbio é flutuante. Isso significa que a gente só faz intervenção no câmbio quando a gente entende que tem alguma ruptura no mercado, algum problema de liquidez, mas que o câmbio é flutuante, e o fato do câmbio flutuar é importante, porque essa função de absorção que ele exerce é muito importante como precificação. Mas, presidente, a pergunta era sobre os seus alertas, né, os seus insistentes alertas, inclusive não só na comunicação do Copom, mas nos eventos que o senhor tem ido e tem falado um tom acima, o que o senhor, como é que o senhor avalia? Não, desculpa, Adriana, acho que teve um incômodo com a comunicação e depois com a ata, pelo que eu pude perceber na comunicação pública, esse incômodo foi sanado. Teve um incômodo no comunicado, que a gente teria tido um tom um pouco mais alto do que esperado e que não teria levado em consideração o esforço fiscal que está sendo feito. E eu acho que, de fato, tem um esforço fiscal que está sendo feito e é difícil. Todo governo tenta fazer um esforço fiscal. A gente estava conversando há pouco tempo sobre a trajetória de gastos no Brasil e eu acho que não dá para pedir uma coisa que não seja normal e natural. Então, a gente reconhece o esforço do ministro Haddad. Eu conversei bastante com ele e entendi que teve esse mal entendido em relação ao comunicado. Na verdade, a gente tem um comunicado que ele tem poucos parágrafos e depois tem uma ata que a gente tem uma explicação. E tem uma parte do comunicado que é descritiva. Então, se a expectativa de inflação subiu, eu tenho uma parte que eu tenho que descrever por que ela subiu. Então, um prêmio de risco subiu. A expectativa era um número, virou outro número. Podem acontecer três coisas. Pode ser falta de credibilidade do Banco Central, pode ser um problema relacionado ao prêmio de risco, que em grande parte está relacionado ao fiscal, ou pode ser, né, o tema da meta, que é se você espera que a meta suba, você pode começar a ajustar a sua expectativa porque você acha que em algum momento a meta vai subir na frente, então você ajusta hoje. Essa explicação que eu estou dando para você agora, que é bastante grande, não tem como fazer num documento de 4 parágrafos. Então a gente fez uma versão resumida e depois explicou melhor na ata e eu acho que esse mal entendido foi sanado. Álvaro? Oi, Roberto, boa noite, prazer. Na carta que o senhor enviou ao Ministério da Fazenda para explicar o estouro da meta de inflação, o senhor não falou do fiscal como uma causa da inflação alta em 2022. Até o nosso colega Alex fez um artigo muito bom analisando essa carta e isso incomodou bastante o PT, porque na hora que o senhor fala do fiscal, o senhor está olhando para frente, né? Tem um erro de comunicação aí? Você acha que essa carta poderia ter sido redigida de outra forma para dar uma ênfase maior no fiscal no governo passado? Você acha que a comunicação precisa ser ajustada? Essa parte da camisa da seleção também é uma coisa importante, porque o país já está muito polarizado, o senhor foi votar com a camisa da seleção, então isso aumentou um pouco a resistência do governo atual. Como é que o senhor avalia a comunicação do Banco Central nesse início de governo? E, desculpa voltar a essa pergunta, mas se o senhor pudesse voltar, se o senhor não votaria com a camisa da seleção brasileira? Olha, primeiro a parte da linguagem, eu acho que esse comunicado, né, essa carta do estouro, ela tem um formato padrão. Como o comunicado do Copom, ele tem assim, uma linguagem toda particular. E uma das coisas que a gente faz é acompanhar a evolução fiscal do ano. E o ano terminado em 2022, ele teve um superávit primário de 1,3. Obviamente, quando a gente qualifica o superávit, a gente sabe que tem coisas ali que não são sustentáveis. Você teve uma parte do salário, e vários economistas bons já escreveram artigos sobre isso. Você teve um aumento da receita que está ligado a commodities, você tem uma parte do funcionário
funcionalismo, você tem assim, vários elementos que não são, mas o fato é que o número foi um pouco melhor. Talvez olhando em retrospectiva, poderia ter ajustado alguma coisa, mas acho que a mensagem ali era um pouco mais da parte macroeconômica, qual era a explicação que a gente precisava dar em termos de inflação, o que contribuiu para a inflação do curto prazo. Como o fiscal contribui muito mais para a expectativa de longo prazo, a gente focou muito mais na inflação corrente e descreveu os diversos elementos da inflação corrente que surpreenderam para um lado ou para o outro e o que a gente achava que era a dinâmica disso. E em relação à camisa, eu acho que eu já falei, é óbvio, né? A gente está num sistema muito polarizado. Eu acho que a gente está todo mundo aprendendo, né? A autonomia do Banco Central é nova. Eu vim indicado por um governo, também estou aprendendo. Espero poder sempre conversar bem com qualquer governo, mas eu sempre assim, eu acho que é importante enfatizar. Esse governo é um governo de coalizão, tem várias pessoas que estão no governo que votaram contra o governo passado, que vieram de outros lugares. Eu acho que agora é a hora da gente se unir, fazer um projeto pelo país, esquecer dessas coisas pequenas e pensar assim, o que a gente precisa para fazer esse país crescer. E é nesse debate que eu quero contribuir. Alexa. Vou manter então aqui o debate do fiscal. O senhor deve ter acompanhado ontem o André Lara. Ele repetiu ali mais de uma vez que não existem riscos fiscais para frente. E vários integrantes do governo têm repetido isso também. O senhor podia enumerar, até para quem está assistindo, que é o mais leigo, quais são, no detalhe, os riscos fiscais que tem para frente que faz com que a gente tenha que manter a taxa de juros em 13,75%? Olha, a taxa de juros são vários fatores, né? E tem vários fatores que são estruturais. Então, quando a gente olha, por exemplo, a taxa de juros, a gente pensa assim, por que a taxa de juros é alta? Esse é um debate que levaria mais de um programa desse aqui. Mas tem fatores estruturais. Então, nós temos problemas crônicos. Nós temos um problema da dívida? Sim. Tem um problema de produtividade? Sim. Tem um problema de baixa poupança? Sim. Então, quando a gente olha a taxa de juros neutra, e a gente às vezes pega a taxa de juros real e a gente prefere olhar a taxa de juros real neutra, porque no final as duas são muito correspondente a longo prazo. E aí a gente tenta dissecar quais são os problemas. E tem vários problemas estruturais além do fiscal. O fiscal é um deles. Em relação ao fiscal, o que a gente observa nos últimos muitos anos, e a gente estava conversando um pouco sobre isso há pouco, é que você tem uma trajetória de gastos, né, que é uma trajetória que é difícil de ser interrompida. Então, a gente, por exemplo, quando separa todas as rubricas de gasto, eu fiz isso nesse período que eu estava de férias, e olha a trajetória, se você imaginar uma linha de tendência de alta, que é a média, imaginar todas as vezes que teve um corte que foi abaixo da média, várias vezes esse corte ele não é sustentável, não é uma coisa que vamos dizer assim, é estrutural. Então, volta. Então, a gente teve vários cortes que voltaram. Por exemplo, se você faz um ajuste que é muito baseado no corte de funcionalismo, depois volta. Aqui eu posso dar vários exemplos, mas para não alongar muito a resposta, eu acho que também, isso é até uma parte que eu tenho dito, também eu não acho que é razoável esperar que o governo chegue e faça um mega ajuste de despesa, uma coisa que nunca foi feita. A gente sim tem que cuidar da despesa, a gente tem que entender que no final das contas o crescimento é o que vai levar de fato a uma melhoria fiscal, mas existe sim, né, uma fragilidade fiscal. E isso não sou eu que estou dizendo. Isso quando a gente captura o prêmio de risco que existe nos diversos mercados, está lá, está expresso lá. E esse ponto de que o Brasil não tem dívida maior que o mercado emergente não é verdade. Se você olhar o conceito do FMI, a dívida do Brasil é 25%, 30% acima da média do mundo emergente. E curioso, quando a gente olha o que foi feito em termos de programas de enfrentamento à pandemia, os países que gastaram mais foram países que ao longo do caminho tiveram um aumento de prêmio de risco. Ou seja, tem uma correlação da percepção dos agentes financeiros com a trajetória de dívida. No final das contas, você pode até desviar da trajetória, contanto que exista uma forma de comunicar para o agente que eu tenho um plano para convergir. Eu acho que o governo pode fazer isso, tem tempo. Tenho conversado com o ministro Haddad, ele está super bem intencionado. A gente precisa, em conjunto, achar uma forma, né, de comunicar para os agentes. E aqui não se trata de rentistas, estou dizendo para os agentes econômicos que apostam no país, que a gente tenha uma equação para equilibrar a trajetória de dívida na frente. Eu acho que isso que é importante. Juliana? Pegando carona na pergunta sobre o economista André Lara Rezende, já que foi no Grupo Bandeirantes, né, no nosso programa Canal Livre, o André Lara Rezende fala que essa taxa de 13,75% da taxa Selic está profundamente errada. Ele fala que, inclusive, não existe risco fiscal, porque as contas, inclusive, do ano passado fecharam com um saldo positivo.
e que, quando eu pergunto sobre o nível de endividamento, a relação dívida-PIB, ele diz que não é muito acima de outros países emergentes. Então, queria que o senhor pudesse explicar um pouco melhor se há realmente um exagero ou não quando se fala em risco fiscal do Brasil que justifique essa taxa Selic de 13,75%. Eu acho que o debate é um pouco mais profundo. Por exemplo, hoje o que a gente tem? A gente tem uma lei que deu autonomia ao Banco Central e na lei tem um regime de metas. No regime de metas, o Banco Central recebe uma meta e tem autonomia operacional para perseguir a meta. E existe todo um arcabouço de como o Banco Central persegue a meta. Nesse arcabouço tem um elemento da inflação corrente e tem um elemento da inflação esperada, da expectativa de inflação. E esse elemento da expectativa de inflação tem uma certa correlação com a perspectiva de trajetória de dívida. Isso é fato. Agora, eu acho que hoje a dívida do Brasil, ela é um pouquinho, a dívida do Brasil hoje ela é um pouquinho acima do mercado emergente, mas eu acho que aqui o debate é o seguinte: se eu acredito num conjunto de variáveis diferentes para atingir esse equilíbrio, esse conjunto de variáveis não é compatível com o sistema de meta. Então, por exemplo, se eu acredito hoje que eu posso emitir, que isso não gera inflação, e aí tem todo um debate, vamos dizer assim, dessa forma de pensar, que é um debate que, ao meu entender, ao nosso entender, no mundo emergente fracassou, mas que no mundo desenvolvido ganhou alguma atração no período pré-pandemia. Aí existe, assim, uma divergência muito grande da análise do que aconteceu no mundo desenvolvido. Nós temos uma interpretação, ao contrário de quem tem a interpretação diferente, de que teve um elemento de demanda forte, não foi elemento de oferta. Aliás, todas as vezes que eu tive esse debate no BAS com outros banqueiros centrais, eu dizia: me mostra qual é o elemento que foi prejudicado na oferta. Estou dizendo na primeira parte, tá? Obviamente, com a guerra da Ucrânia, sim, teve um choque de oferta. Mas, basicamente, o que a gente vê, quando a gente olha, por exemplo, os Estados Unidos, mas os outros países são parecidos. Se você imaginar uma linha de tendência de bens e outra de serviço, você teve um deslocamento muito grande na demanda de bens para cima, que até agora não voltou. E você teve um deslocamento para baixo na indústria de serviços, na parte de serviços, porque as pessoas estavam em casa, que basicamente voltou para a linha de tendência. Então, o que fica como mensagem? Você teve um deslocamento muito grande na demanda, foi uma transferência de renda muito grande, esse deslocamento ainda não voltou, e aí dentro vamos dizer assim, dessa mudança de demanda, gerou também uma mudança de energia. Por quê? Porque o que os economistas pensavam é: olha, eu estou em casa, então eu não estou consumindo serviço, mas eu recebi um cheque no correio, vou consumir bens. Mas vai chegar uma hora que a economia vai reabrir, eu não vou consumir bens e vou consumir serviço. E aí eu tenho um equilíbrio entre a inflação de bens e a inflação de serviços. Esse equilíbrio se mostrou muito mais difícil na prática. Por quê? Porque a mudança na demanda de bens foi muito alta e demorou a cair, e que o problema é que quando você faz uma mudança muito grande na demanda de bens, você também faz uma mudança na demanda de energia, porque produzir bens consome muito mais energia do que produzir serviço. Aliado a isso, você estava passando por um período onde existia uma ansiedade grande para ter uma energia verde, então tinha um desinvestimento em energia fóssil, teve toda uma transição, junto com um período onde a demanda, você teve uma mudança muito grande na demanda por bens que gerou demanda de energia. Então você começou a ter uma inflação de energia, que depois acumulou com outros tipos de inflação, inclusive uma inflação de alimentos. Então a gente entende, na nossa interpretação, que foi um problema mais de demanda, inclusive foi uma das razões pela qual o Brasil começou a subir os juros mais rápido. Agora, quando a gente pega em termos de juros real, a gente tem que lembrar que a nossa inflação, e acho que foi até um ponto que você fez ontem, que a nossa inflação está um pouco contaminada por medidas de enfrentamento em relação a preço de energia e de alimentos. E que o nosso núcleo está rodando a 9%. Então, o nosso núcleo é alto ainda, nosso núcleo é bastante alto. Então, se a gente pegasse uma taxa de juros real e imaginasse que a inflação não é o que está na ponta, mas a gente tem uma inflação de núcleo que mede com mais, vamos dizer assim, autenticidade o que está de fato acontecendo, o juro real seria menor. Então, acho que é importante ponderar essas coisas. O Banco Central não gosta de juros altos. É óbvio que a gente quer fazer o melhor possível para ter o juro baixo, para ter um crescimento sustentável. Agora, uma coisa que é importante é o seguinte: eu sempre disse, a nossa agenda toda de social, toda a agenda do Banco Central social, depois eu espero ter tempo para falar um pouco sobre ela. Então, assim, a gente acredita que é possível fazer fiscal junto com bem-estar social. Mas a gente acredita que é muito difícil ter bem-estar social com inflação descontrolada, porque a inflação é um imposto que afeta muito a classe mais baixa. Se a gente pegar países que têm inflação alta há bastante tempo, por exemplo, como Turquia, olha o que acontece com a desigualdade na Turquia nos últimos 1 ano e meio. A inflação gera uma diferença muito grande entre quem tem capacidade de proteger e quem não tem. Então a gente entende que olhar a inflação é olhar para o social também.
Certo, com isso então a gente fecha o nosso primeiro bloco da entrevista com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Vai para um rápido intervalo e volta já já com mais Roda Viva. Inovar para evoluir. Bradesco. O humor serve para quê? Consultei uma especialista. Serve para te pegar no colo. Serve para te perdoar. Serve para... Perdoar? Para te perdoar das nossas imperfeições. Quando a gente ri de nós mesmos, a gente deixa de ter a necessidade de ser perfeito. A gente desmonta o nosso ego e a gente abre os braços para trocar ideias, para ouvir críticas. As pessoas não podem se levar tão a sério. A atriz Grace Januca chacoalhou o humor brasileiro com a Terça Insana e agora está com uma homenagem imperdível a Dercy Gonçalves no teatro. E ela está no Provoca de terça, 10 da noite. No programa Negros em Foco desta terça, com o movimento negro, a moda tem sido uma ferramenta de resistência e ativismo. E para discutir sobre o tema, convidamos o editor de moda, Fabiano Gomes, e o diretor executivo do Instituto CIA, Gustavo Narciso. Nesta quarta no Legião Estrangeira, a guerra, o clima, a carestia e ainda um terremoto. Mundo fragilizado. Qual o resultado do encontro de Lula e Joe Biden? E as máscaras estão de volta, mas só no carnaval. Legião Estrangeira com Alberto Gaspar. Quarta, 10 da noite, logo após o Jornal da Cultura. Nesta quarta, no Giro Econômico, o presidente Lula promete novos acordos regionais e priorizar o Mercosul. Quais as perspectivas comerciais de infraestrutura e investimentos? Uma moeda única pode ajudar nas negociações? Giro Econômico, os vários lados da economia com Maria Manso e Ricardo Senes. Quarta, 11 da noite e reapresentação quinta, 6h30 da manhã. Quinta-feira, na Opinião, os desafios do novo governo na área da educação. Entre eles, recuperar as perdas de aprendizado trazidas pela pandemia, valorizar a carreira de professor e resolver a polêmica do novo ensino médio. Esperamos você nessa conversa às 8h30 da noite. Até lá! O Abram Alas, que Estação Livre desta sexta-feira não podia falar de outro assunto que não carnaval, é claro. A gente vai conversar sobre essa que é a maior festa popular do Brasil e uma das maiores do mundo. Cláudia, Alexandre e Thiago Prachedes estão festejando aqui comigo nessa folia. Estação Livre é nessa sexta-feira, 10 da noite. Vem com a gente. O humor serve para quê? Consultei uma especialista. Serve para te pegar no colo. Serve para te perdoar. Serve para... Perdoar? Para te perdoar das nossas imperfeições. Quando a gente ri de nós mesmos, a gente deixa de ter a necessidade de ser perfeito. A gente desmonta o nosso ego e a gente abre os braços para trocar ideias, para ouvir críticas. As pessoas não podem se levar. Estamos de volta com Roda Viva, que hoje recebe o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Passou o primeiro bloco e ninguém fez a pergunta de $1 milhão, que é a respeito da reunião do CMN nesta semana, na quinta-feira. Primeira reunião com essa formação, o senhor ministro Fernando Haddad e a ministra Simone Tebet, e uma grande especulação a respeito da possibilidade de se discutir mudança justamente do sistema de metas de inflação que o senhor estava descrevendo agora há pouco. Esse sistema ele precisa ser mudado como mecanismo e as metas de 23 e 24 podem e devem ser mudadas ou existe um risco de agravar uma expectativa inflacionária e a emenda sair pior que o soneto?
Você roubou a pergunta do Alex. Mas acho que todo mundo vai ter essa pergunta aqui. Bom, eu trouxe até uma colinha aqui, porque essa... Bom, sobre a meta, acho que é importante dizer que nós não estudamos mudança de metas. Nós não entendemos que a meta é um instrumento de política monetária. Existem, obviamente, sempre aprimoramentos a se fazer. A gente vem estudando desde 2017, ainda com um grupo de diretores que nem mais participam da casa, sobre como a gente poderia aprimorar o sistema de metas. E aí não é uma proposta, tem mais de uma proposta no sentido de aprimorar. Mas em nenhum momento a gente entende que esse movimento de aprimoramento do sistema de metas é um movimento que seria visado a ganhar flexibilidade ou atuar de uma forma diferente. É simplesmente melhorar a eficiência do cumprimento das metas. E tem um tema que eu escuto muito que, olha, a meta é impossível de se cumprir. Bom, mas vamos pensar uma coisa. Se a gente voltar em dezembro, não estou voltando muito atrás, em dezembro agora, e a gente olhar a nossa comunicação oficial, o nosso cenário básico era o cumprimento da meta, com uma curva de juros que já incorporava corte a partir de junho. Então, dizer que a meta é inexequível, basicamente o nosso cenário de dezembro dizia que a meta era exequível e com uma curva onde já existiam cortes de juros a partir de junho. E o que mudou? Não, a gente teve aí uma mudança de prêmio de risco, a gente teve um ruído grande recentemente, parte o próprio tema sobre a dúvida em relação a qual vai ser a meta, parte é um ruído sobre a organização que a gente precisa melhorar, mas eu acho que isso, à medida que a gente vai avançando, eu tenho conversado com o ministro Haddad, acho que tem um esforço na parte fiscal grande. Uma conversa muito boa com a ministra Simone Tebet. Ela está muito empolgada com o tema de avançar com a reforma tributária. Então, acho que à medida que os agentes econômicos entendam que a gente vai avançar com as reformas, a gente vai abrir espaço em algum momento para ter uma situação igual de dezembro. Pode ser até que a gente tenha uma situação melhor. Agora, a gente precisa acompanhar o desenvolvimento desses passos no dia a dia. Porque, de novo, o Banco Central quer fazer o melhor possível, ter os juros mais baixos possível, ter o crescimento mais sustentável possível. Mas a gente entende que é muito importante preservar esse ganho da inflação sob controle. Só para esclarecer, presidente, tem um monte de matéria, reportagens, colunas, notas nos últimos dias, dizendo que o senhor esteve lá com o presidente Lula e falou para ele, presidente, a gente pode aumentar essa meta de inflação para 3,5%. Houve essa conversa? O senhor passou essa mensagem para o governo? A única mensagem que eu passei é que a forma de vender qualquer tipo de aprimoramento é falar de um aprimoramento total e esse aprimoramento existem várias variáveis. Em nenhum momento a gente defendeu simplesmente aumentar a meta no sentido de ganhar flexibilidade, mesmo porque não é nossa crença. A gente acredita que se a gente faça uma mudança de meta no sentido de ganhar mais flexibilidade, o efeito prático vai ser perder flexibilidade. Porque hoje, e aliás, esse é um tema que vale a pena desenvolver um pouco, porque tem muita divergência entre economistas sobre algumas coisas. Mas tem um grupo de economistas que acredita muito no sistema de metas que está um pouco dividido. Tem um grupo de pessoas que diz, olha, essa meta é muito baixa mesmo, a inflação basal americana subiu muito, então a gente precisa entender que ficou muito difícil atingir essa meta porque a meta foi feita no cenário onde a inflação mundial era baixa, você acreditava que a pandemia ia gerar deflação, então tem um grupo de economistas que pensam assim. E tem um outro grupo de economistas que dizem, não, olha só, se você aumenta a meta num momento como esse, onde a meta está um pouco desancorada, o que vai acontecer é o seguinte, os economistas e os analistas vão projetar uma meta que é igual à nova meta, mas como a meta foi aumentada em um momento onde você não está atingindo a meta, ela vai pedir um prêmio de risco maior ainda. Então você não só não vai ganhar flexibilidade, como vai perder. Hoje eu me situo nesse segundo grupo. Eu acho que se a gente fizer uma mudança agora, sem ter um ambiente de tranquilidade e um ambiente onde a gente está atingindo a meta com facilidade, o que vai acontecer é que você vai ter o efeito contrário ao desejado. Ao invés de ganhar flexibilidade, você pode terminar perdendo flexibilidade. Alexa tinha pedido. Vamos voltar naquela história do risco fiscal. O senhor mencionou a questão dos gastos. Você cai, depois ele volta com mais força. Esse risco fiscal parte do pressuposto que o governo PT vai ser gastador? Não, de novo, o risco fiscal existe há muito tempo no Brasil. E a dificuldade de controlar despesas, ela está nos diversos governos. Em nenhum momento aqui é uma coisa que existe uma opinião que o governo PT é mais gastador, que o governo PT vai ter indisciplina. Não, não existe isso. Na verdade, o que a gente faz é um trabalho super técnico, olha as projeções de fiscal,
a gente se baseia no arcabouço fiscal que existe, ou que vai existir. Agora a gente está, inclusive esse é um outro esforço grande do governo que deve gerar frutos, que é eliminar essa incerteza de qual vai ser o próximo arcabouço fiscal. É importante ter um arcabouço fiscal, ter uma regra. Então, assim, não é que a gente tenha, de nenhuma forma, tentado comunicar que esse governo gasta mais que o outro. Lembrando que se a gente pegar a estrutura de despesa, lá de trás ela vinha 13% do PIB, ela foi crescendo, 2012, 2013, aí foi ali para 20%, depois caiu um pouquinho, ficou meio estável, aí depois voltou a subir, no ano da pandemia foi a 27%, voltou para 19%. Então, quando a gente olha, não se trata de um governo ou de outro, não é isso que a gente está querendo descrever aqui. A gente está querendo descrever um processo de aumento de gastos em que a gente precisa, né, em algum momento, de comunicar que existe um plano para convergir, a trajetória de dívida na frente. Como é muito difícil, né, cair os gastos e a gente tem pouco espaço, né, de simplesmente aumentar a arrecadação via impostos, então precisa de ter ganhos de eficiência, precisa ter reforma. Por isso que essas coisas estão todas conectadas. Presidente, eu queria voltar à pergunta do Alex, não ficou claro para mim se o senhor de fato teve essa conversa sobre metas de inflação com o ministro Haddad, antecipar para agora uma decisão sobre isso, teria partido do senhor, não ficou claro na sua pergunta. E também se o senhor, na reunião de julho de 2022, o senhor levou para a reunião do CMNE a possibilidade de mudança da meta, mas o ministro da Economia, o então ministro Paulo Guedes, teria discordado dessa mudança naquele momento em que havia já uma pressão muito forte da inflação. Não, primeiro, começando pela segunda, nunca teve algum evento onde eu discordei com o ministro Paulo Guedes. A gente pensava um pouco sobre qual era a realidade do Brasil à frente se o mundo fosse voltar a viver num período inflacionário. E aí tinham diversos debates. Em relação a simplesmente propor para o governo um aumento de meta, não. O que eu disse em algum momento, se houver um desejo de falar sobre meta, é que o Banco Central tem alguns estudos de aprimoramento da meta que gerariam um ganho de eficiência na execução da meta. Mas que aprimoramento é esse? Eu não posso escrever aqui os aprimoramentos, mas eu acho que alguns deles já saíram em algumas colunas, mas esse é um tema sensível, é um tema que mexe com o mercado, então, e não é um plano só, a gente tem alguns, isso vai ser discutido no CMNE, não é uma proposta do Banco Central de novo. É uma proposta de quem? O presidente do CMNE é o ministro da Fazenda, que convoca, elabora o PNE e que apresenta. O que a gente pode fazer é servir como suporte com sugestões. Mas determina a meta. Não ficou claro, essa proposta de aprimoramento é do Banco Central ou do Ministério da Fazenda? Quem apresenta a proposta é o Ministério. A gente pode contribuir tecnicamente dando sugestões. Mas quem define a meta é o governo. O Banco Central segue a meta que é definida. Ele tem 1 voto de 3. Presidente, assim como o teto de gastos quase nunca chegou a ser cumprido, né? Ele foi cumprido nos primeiros anos ali, logo que ele foi fixado e depois começou a ser burlado e aqui e ali, a meta de inflação também vem sendo descumprida ano a ano por diferentes motivos, talvez até muito pela questão fiscal. Isso não contribui para desacreditar esse mecanismo e para colocar em xeque a própria eficiência da autoridade monetária para alcançar a meta? Nós passamos por nós passamos por um período de choque consecutivos, como eu acho que nunca aconteceu na história da humanidade. Não tem hoje nenhum país do mundo, quase nenhum país do mundo, que esteja dentro da meta. E o que a gente percebe quando a gente olha em termos de expectativa de cumprimento da meta e olha a banda, por exemplo, na América Latina, o Brasil é um dos poucos países que está dentro da banda, né? E quando a gente olha a dinâmica de inflação corrente hoje, a inflação do Brasil começou a mostrar uns sinais de melhora. Alguns países nossos vizinhos que vinham mostrando sinais de melhora começaram a voltar a emitir sinais de piores. Inclusive o México surpreendeu recentemente, subindo os juros para 11%, né? Se esperava 25 vezes, foi feita uma subida de 50%, exatamente porque se detectou uma piora estrutural, uma volta da piora estrutural na inflação. Lembrando que o México sempre atua com juros muito baixos. Né? Juros de 11% no México é muito alto comparado com o histórico, muito mais do que 13,75 é para nós. Então, assim, a gente acha que uma parte do trabalho está sendo bem feita, mas a gente precisa trabalhar com calma. O processo desinflacionário é lento, tem algumas variáveis que precisam ser observadas e a gente que acha que o importante é a estabilidade nesse processo desinflacionário. Álvaro, Juliana. Passada a votação do arcabouço fiscal,
O senhor acha, pegando carona ali na pergunta da Vera, razoável discutir a meta fiscal, já que já seria o terceiro ano seguido onde a meta fiscal não seria cumprida pelas projeções? E o que eu tenho também ouvido dentro desse debate que o senhor está colocando de cumprimento da meta, o que parece é que para poder cumprir a meta na casa dos 3%, teria que haver uma série de reformas estruturantes que a gente, pela agenda econômica, não está claro que isso vai ser possível. O senhor considera que essa discussão de mudança da meta talvez seja razoável após a aprovação de um novo arcabouço fiscal? Juliana, eu volto a dizer, se a gente pegasse o nosso cenário base de dezembro, era um cenário onde a inflação convergia para 3%, mesmo considerando queda de juros a partir de junho. Então, não existe esse fato de que nós acreditamos que é muito difícil cumprir a meta. Na verdade, se a gente voltar há pouco tempo atrás, a gente achava, e eu acho que isso pode voltar a acontecer, e aí já emendando na segunda parte da sua pergunta, o que precisa para isso voltar a acontecer? A gente hoje tem uma boa vontade muito grande com o governo novo mundial, a gente vê fluxos entrando no país, a gente vê as pessoas querendo investir, a gente tem boas iniciativas, tem uma iniciativa na frente fiscal, tem uma iniciativa na frente de arcabouço, tem uma iniciativa na frente de reforma tributária. Então, eu acho que a gente, ao longo do tempo, essas iniciativas se maturando, vai abrir espaço para a gente ter um caminho melhor. Peraí, deixa eu só chamar o Álvaro. Diga. O senhor está, assim, todo banqueiro central tem sempre esse discurso, tem reforma, tem que andar, mas a inflação ela só cai quando a gente tem uma queda da atividade econômica. Você sobe o juro para derrubar a atividade econômica e esse é o preço que o governo Lula não quer pagar, essa desaceleração da atividade econômica. Tem que ter uma desaceleração econômica para baixar essa inflação? Não, vamos lá. A inflação, ela tem dois componentes. Ela tem um componente de inflação corrente que transmite ao longo da curva e tem um componente de expectativa de inflação que vem da frente e acaba contaminando a parte mais curta da curva. Então, a gente já viu esses dois efeitos no Brasil. Um efeito onde as inflações estavam ancoradas, mas a inflação corrente ficou muito alta e contaminou a curva. E a gente já viu, inclusive está acontecendo agora, onde as inflações de curto prazo estão vindo melhores, mas o prêmio de risco está subindo. É uma mistura de dois. Então, assim, não é verdade que 100% do tempo, a gente, para ter uma melhora de inflação, precisa ter uma desaceleração. Obviamente, é muito difícil ter um processo de desaceleração da inflação sem ter um custo de crescimento. Mas o que a gente defende é que, se a gente fizer com eficiência, esse custo pode ser o menor possível e o processo de estabilidade pode gerar um crescimento na frente maior e mais estável. Porque o problema que a gente tem é esse crescimento em solavancos. Cresce, não cresce, cresce, não cresce. Então, acho que o importante é você flutuar, suavizar esse movimento com credibilidade, e quanto mais informação você tiver e quanto mais credibilidade você tiver na parte, vamos dizer assim, do que é prêmio de risco, mais fácil fica esse trabalho. Roberto, queria fazer uma pergunta bem objetiva. Se caso esse tema da mudança de meta seja pautado, a gente tem uma reunião, se não me engano, na quinta-feira, como é que o senhor vai votar? O senhor vai votar contra? E o que precisa acontecer de fato para voltar a esse cenário de dezembro, quando o mercado apostava em queda de juros em junho? É o arcabouço fiscal? O que você acha que é determinante para que o país volte a pensar em queda de juros? Bom, sobre a meta, eu já disse que o Banco Central, e de novo, quando a gente fala, a gente personaliza muito, mas as decisões do Banco Central são decisões de colegiado. Então, a gente senta, discute, fala qual é o voto do colegiado. E aí, às vezes, pessoas diferentes têm opiniões diferentes. A nossa opinião do Banco Central não é a minha opinião. É a opinião do Banco Central. Como a gente tem 9 diretores, se provavelmente eu não tivesse opinião, eu me abstesse, a opinião seria igual. Então, assim, a nossa opinião hoje é que não existe ganho de credibilidade simplesmente se aumentar a meta, pelas razões que eu descrevi anteriormente. Porque, no final das contas, você vai ter uma expectativa de inflação que ela não só vai para a meta nova, como ela vai ganhar um prêmio maior ainda. Então, ao invés de ganhar flexibilidade, você vai perder. E a segunda parte da sua pergunta, desculpa. O que tem que acontecer para o país voltar ao cenário de dezembro para que o Banco Central volte? Não, eu acho que a gente amadurecendo essa iniciativa que tem sido feita no fiscal, de novo, é importante reconhecer a boa vontade, reconhecer o esforço fiscal que o governo tem feito. Você entrando aí num período onde fica mais claro que o país vai ter um novo arcabouço fiscal, qual é o arcabouço fiscal, e a gente avançando, e não precisa ter a reforma tributária aprovada, mas as coisas
coisas entram no preço antes, né? Se a gente começar a ver que, de fato, se formou as comissões, está andando a reforma, essa agenda de reformas, ela ajuda muito. Eu acho que a gente pode tranquilamente voltar a ter o cenário de dezembro em breve. Agora, depende, né, de vários fatores. O que a gente precisa sempre documentar e escrever é quais são os fatores técnicos que o Banco Central está olhando em cada momento no tempo onde toma a decisão. Agora, se mudar a meta, dificulta esse cenário. Isso, na tua cabeça, é bastante claro na tua e dos diretores do Banco Central. Nós temos a opinião hoje que você simplesmente mudando a meta, você não ganha flexibilidade, você perde. Alex. Eu queria saber se a ordem escolhida pelo Ministério da Fazenda fez diferença, porque o Haddad entrou com um pacote, né, para ter mais receita, anunciou que ia entrar com a reforma tributária e deixou a discussão do arcabouço fiscal meio para frente. Se ele tivesse invertido essa ordem e entrado logo com uma discussão sobre o novo arcabouço fiscal, a gente estaria numa situação mais, digamos, amena agora, menos tensa? Poxa, é muito difícil essa pergunta para quem está no Banco Central, porque assim, a gente não faz política fiscal. Estou entrando na área, né, do Ministério da Fazenda, que tem feito um grande esforço nesse sentido. Seria, inclusive, deselegante da minha parte dizer o que deveria ser feito no fiscal, o que não deveria. O Banco Central toma isso como uma variável para precificar o risco e para tomar suas decisões. Eu acho que tem tido um avanço. Eu acho que a gente só tem um mês de governo, precisa ter uma boa vontade. Eu acho que ao longo do tempo as coisas vão se encontrando, né? E a gente entende que sim, né, tem uma boa vontade e teve uma evolução. Presidente, em relação a isso, né, muito do que a gente tem visto desse bombardeio todo é político, é narrativa. E nessa narrativa política o senhor é enxergado por setores do novo governo, por aliados, como uma espécie de um infiltrado do bolsonarismo dentro do governo petista. E aí, para se justificar isso, se buscam várias explicações, algumas mais pertinentes, como eu acho que o senhor fazer parte de um grupo de WhatsApp, e outras menos, como, por exemplo, começa a se buscar mudanças de tom nas atas aqui e ali. Queria que o senhor dissesse, no período anterior, quais foram os alertas que o Banco Central deu a respeito, por exemplo, de descumprimento de precatórios, PEC kamikaze, tudo isso? E se o senhor acha que eles estavam num tom condizente com os que irritaram tanto o governo agora? Não, mas se fizer uma análise técnica, vai ver que o nosso comportamento é absolutamente homogêneo, né? Como eu disse anteriormente, era muito comum sair um comunicado cupom uma ata e o ministro Paulo Guedes ligar e reclamar comigo. Até teve um episódio que foi para a mídia, geralmente não ia, porque ele me ligava e a gente se entendia, mas eu sempre dizia, olha, tem uma descrição técnica, às vezes o número vem melhor, mas o qualitativo não é bom. Então, assim, a gente precisava sempre, e às vezes eu explicava, olha, é verdade, mas o fato é que o prêmio de risco aumentou, vamos tentar entender por que isso está acontecendo. Talvez seja um fato de comunicação. Eu fui contra a PEC dos precatórios na forma como foi feita. A PEC kamikaze, eu tive vários debates em que eu discordava de várias coisas. Eu sempre dei uma opinião técnica. Se não houvesse autonomia do BC, o senhor imagina que teria havido uma pressão do governo anterior para baixar juros no período eleitoral? Se tivesse, eu teria saído. Nunca teve. Isso eu posso garantir para você. Se tivesse qualquer tipo de interferência na minha autonomia, eu teria saído. Porque eu não acho que eu ia estar fazendo um serviço para o país, né, conduzindo uma coisa que é altamente técnica, sem autonomia, sem independência de opinião. Inclusive porque eu acho que grande parte do corpo de diretores também não se sentiria confortável. Adriana, diga. Agora, o presidente Lula chama o senhor de esse cidadão e cobra também não só mudanças na meta, como também fala muito da questão da autonomia, de que ela não estaria funcionando. Além disso, eles enxergam que o senhor teria trabalhado para desidratar a PEC de transição no Congresso. Essa informação procede? Não procede. Trabalhar contra a PEC. Não contra. Junto ao parlamento, o senhor tem uma ação política no Congresso Nacional para reduzir o impacto da PEC da transição no Congresso durante as negociações. Não. O Banco Central não trabalha no fiscal. O que acontece muitas vezes é que eu tenho um contato muito amplo e muito grande com parlamentares. E às vezes parlamentares ligam e falam assim, olha,
nesse tema aqui, você acha que vai ter um impacto assim? Seria um impacto positivo, seria um impacto negativo? E eu tento contribuir com argumentos técnicos. Mas a prerrogativa de fazer a PEC é do governo, o Banco Central não tem que interferir nisso, né? Eu acho que, inclusive, seria deselegante. Agora, o que a gente faz é, olha, a nossa percepção pode ser para cá, pode ser para lá. Isso sim acontece e os parlamentares, eu tenho um contato muito grande com os parlamentares já há bastante tempo, inclusive fui muito criticado. Vale lembrar que teve uma época que toda vez que eu recebia no Banco Central um parlamentar de oposição, eu tomava uma bronca do governo. Não bronca, mas assim, eu sentia que gerava uma insatisfação. E a gente sempre recebe todos os parlamentares e sempre fala com todo mundo e discute todas as ideias. Agora, fiscal não é um tema do Banco Central. É deselegante eu entrar num tema que não é da minha... isso? Não, nunca fiz. Porque tem... Diga lá, Álvaro. Peraí, Adriana. Eu conversei com alguns ex-diretores do Banco Central nas últimas semanas e eles me disseram que eles acham difícil que o senhor saia pela via legal, né, de uma votação pelo Congresso para tirar o senhor. Porém, eles têm uma preocupação de que o senhor se sinta constrangido no cargo, que o senhor seja pressionado. E aí eu queria te perguntar sobre as indicações para a diretoria do Banco Central, principalmente para o diretor de política monetária, que me disseram que é uma espécie de um braço direito do presidente. Como é que o senhor está vendo essas indicações? Eu sei que é uma prerrogativa do presidente da República, mas como é que o senhor vê esse risco de, às vezes, ter um diretor que pensa completamente diferente de você? Tá. E como é que vai ser a tua postura dentro desse cenário de ruído e de pressão? Tá, acho que primeiro é importante dizer que a gente segue, o Banco Central tem autonomia operacional somente. Então a gente segue uma lei e a lei hoje ela estipula um sistema de metas e a meta é determinada pelo governo e o Banco Central tem apenas autonomia operacional para executar a meta com os instrumentos que existem. Então a minha figura é irrelevante. Eu acho que personificar a minha figura não tem o menor sentido, independente de ser eu ou ser qualquer outra pessoa. Hoje o fato é que a gente tem um sistema de meta, a gente tem um arcabouço que é usado no Banco Central e dentro desse arcabouço a gente faz uma análise do que precisa fazer. A prerrogativa de indicação de diretores é do presidente, né? Então, assim, eu posso atuar sempre tentando ajudar. A gente tem aqui dois casos agora. A gente tem um caso de um diretor de carreira, que é uma pessoa que fez um trabalho espetacular, inclusive que fez uma agenda que na minha primeira conversa com o presidente Lula ele gosta muito, que é a agenda do cooperativismo, e aí vale lembrar no cooperativismo que assim, depois eu queria falar com mais calma sobre isso, mas teve resultados muito bons, né? Ele queria sair por motivo de saúde, melhorou e disse que não quer mais sair. Eu acho que é um ótimo caso de recondução, mas de novo a prerrogativa do governo. No outro caso, é um caso do diretor de política monetária, que apesar do nome se dizer diretor de política monetária, ele tem uma interação muito grande com o mercado, porque tem a relação do câmbio, a relação dos leilões, então precisa ser uma pessoa que tenha uma experiência técnica de mesa de operações, e a única coisa que eu disse, olha, é importante ter uma pessoa que tenha essa experiência. Se precisar de sugestões, eu envio, se quiser sentar e conversar sobre sugestões que existem, também estou aberto. Mas eu não sou a favor de mudança de regra, Álvaro. Então, eu vou dar aqui até um exemplo. Recentemente, né, teve uma ideia de fazer uma emenda naquela MP para fazer com que a mudança de meta fosse unânime. Ou seja, não, só pode mudar se o Banco Central concordar. Eu fui, na verdade, contactado e falei assim, que vocês nos apoiariam nesse projeto? Eu disse não. Mas esse projeto é melhor, porque agora você não consegue mudar a meta sem a autorização de vocês. Eu falei, mas não se trata disso. A gente tem que entender que o arcabouço que existe, o arcabouço foi votado em lei, ele funciona, ele está sendo testado, é a primeira vez que a autonomia está sendo testada, e é importante não ter mudança de regra no meio do jogo. Nem para um lado, nem para o outro. Então, assim, eu tenho que ser consistente com o que eu acredito em termos de arcabouço e dizer, olha, pode ter uma mudança de regra, olha, alguns entendem que essa mudança é a seu favor. Não importa. O que importa é manter a estabilidade do arcabouço e aprimorando ao longo do tempo. Certo, com isso, então, a gente fecha o nosso segundo bloco da entrevista com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. A gente vai fazer mais uma rápida interrupção e volta já já. Inovar para evoluir. Bradesco. O humor serve para quê? Consultei uma especialista. Serve para te pegar no colo. Serve para te perdoar. Serve para
perdoar. Para te perdoar das nossas imperfeições. Quando a gente ri de nós mesmos, a gente deixa de ter a necessidade de ser perfeito. A gente desmonta o nosso ego e a gente abre os braços para trocar ideias, para ouvir críticas. As pessoas não podem se levar tão a sério. A atriz Grace Janucas chacoalhou o humor brasileiro com a Terça Insana e agora está com uma homenagem imperdível a Dercy Gonçalves no teatro. E ela está no Provoca de terça, 10 da noite. No programa Negros em Foco desta terça, com o movimento negro, a moda tem sido uma ferramenta de resistência e ativismo. E para discutir sobre o tema, convidamos o editor de moda, Fabiano Gomes, e o diretor executivo do Instituto CIA, Gustavo Narciso. Nesta quarta no Legião Estrangeira, a guerra, o clima, a carestia e ainda um terremoto. Mundo fragilizado. Qual o resultado do encontro de Lula e Joe Biden? E as máscaras estão de volta, mas só no carnaval. Legião Estrangeira com Alberto Gaspar. Quarta, 10 da noite, logo após o Jornal da Cultura. Nesta quarta, no Giro Econômico, o presidente Lula promete novos acordos regionais e priorizar o Mercosul. Quais as perspectivas comerciais de infraestrutura e investimentos? Uma moeda única pode ajudar nas negociações? Giro Econômico, os vários lados da economia com Maria Manso e Ricardo Senes. Quarta, 11 da noite e reapresentação quinta, 6:30 da manhã. Quinta-feira, na Opinião, os desafios do novo governo na área da educação. Entre eles, recuperar as perdas de aprendizado trazidas pela pandemia, valorizar a carreira de professor e resolver a polêmica do novo ensino médio. Esperamos você nessa conversa às 8:30 da noite. Até lá! O Abram Alas, que Estação Livre desta sexta-feira não podia falar de outro assunto que não carnaval, é claro. A gente vai conversar sobre essa que é a maior festa popular do Brasil e uma das maiores do mundo. Cláudia, Alexandre e Thiago Prachedes estão festejando aqui comigo nessa folia. Estação Livre é nessa sexta-feira, 10 da noite. Vem com a gente. O humor serve para quê? Consultei uma especialista. Serve para te pegar no colo, serve para te perdoar, serve para perdoar. Para te perdoar das nossas imperfeições. Quando a gente ri de nós mesmos, a gente deixa de ter a necessidade de ser perfeito. A gente desmonta o nosso ego e a gente abre os braços para trocar ideias, para ouvir críticas. As pessoas não podem... Estamos de volta com a entrevista do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, aqui no Roda Viva. Presidente, hoje foi mais um dia agitado na política. O diretório do PT se reuniu, inclusive com a presença do ministro Fernando Haddad. O ministro Fernando Haddad criticou internamente os juros de 13,75, mas disse que é um momento de se buscar uma convergência. Mas o PT aprovou, no fim da reunião, uma ideia de que vai apresentar um pedido de convocação, não é nem convite, convocação do senhor para explicar no Congresso a taxa de juros. Esse tipo de pressão política mais incisiva o senhor não enfrentou por parte dos partidos que compunham a coalizão anterior. Isso pode ser um fator para levá-lo, com a pergunta do Álvaro, a achar que não vale a pena comprar essa briga? Não, eu acho que a minha função é explicar, né? Eu acho que esse debate dos juros, ele é muito válido. Então, assim, eu vou explicar quantas vezes for necessário. É importante falar sobre o tema de juros. O juro real no Brasil é alto? É alto. Mas eu acho que é importante, e essa é uma questão legítima para a sociedade. Então, assim, eu estou disposto a explicar quantas vezes for necessário. Uma coisa que eu tenho dito muito, e que eu acho que aí é importante a gente pensar, é o seguinte: existe uma certa confusão entre Selic e juros, né? Então, o que acontece? Isso é importante as pessoas entenderem. Hoje,
quando a gente pensa em termos de economia, a gente tem 24% do crédito que gira indexado à Selic, ou seja, que ele está ligado à Selic, mas tem 76% do crédito que não está na Selic. Ele está nos juros além da Selic. Então, a Selic é um juros que o Banco Central fixa de um dia, e de um dia para frente, os juros é determinado pelas pessoas e empresas que emprestam dinheiro para o governo. Né? E esse preço muda de acordo com a percepção das pessoas. Né? Quando a gente olha a pessoa física, é quase 100%, porque você tem pré-fixado e TR. Então, a gente já teve alguns movimentos na história onde você cai a Selic, mas se você fizer uma queda na Selic sem credibilidade, o impacto é exatamente o contrário, porque a curva sobe e o crédito não vai ficar mais barato, vai ficar mais caro. Aliás, quando foi feita a queda de juros em 2011, de 12 para 7,25, o que aconteceu foi o crescimento de crédito arrefeceu, depois teve que ter uma outra subida de juros para 14, aí o crédito arrefeceu menos ainda e chegou a ficar nominalmente negativo. Então, assim, para a gente fazer com que o que a gente faça na Selic permeie através da curva, precisa fazer isso com credibilidade. Credibilidade. Só mais, antes de eu passar para a Juliana, em relação, então, ao que eu entendi, se fizer um convite, o senhor vai ao Congresso explicar, não precisa convocá-lo, hein? Não, é meu trabalho, eu vou quantas vezes precisar. Juliana. Inclusive, eu marquei até um jantar com o presidente da CAI essa semana para exatamente falar com ele como é que vai ser, quando eu posso ir na CAI para fazer as explicações. CAI, Comissão de Assuntos Econômicos. Perdão, gente, perdão a quem nos assiste. CAI é a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Bom, obrigado. Tem uma questão que está sendo muito falada, inclusive hoje teve a reunião dos economistas do mercado financeiro com diretores do Banco Central, também na entrevista do economista André Lara Rezende no Canal Livre da Band, sobre a junção do risco de juro muito alto no Brasil com a redução da oferta de crédito, com o caso Americanas, com outras empresas em dificuldade no varejo, e que isso poderia levar, até segundo Lara Rezende, a uma recessão na economia brasileira. Queria saber como é que o Banco Central acompanha essa questão do crédito, do caso Americanas, e como é que isso pode afetar, obviamente, né, a tomada de decisões lá na frente. Obviamente que isso pode impactar a própria inflação, né, nos próximos meses. Aqui eu acho que tem um argumento equivocado, porque assim, o governo não se financia nos juros de um dia, ele se financia em vários prazos, né? Então, não é a Selic que vai fazer o custo, não é só a Selic que faz o custo do governo. De novo, se eu baixar a Selic, vamos imaginar um exemplo extremo, eu baixei a Selic de um dia e a Selic de um mês subiu. O governo não se financia em um dia, ele se financia em um prazo muito mais longo que isso. Então, o custo de financiamento do governo é o custo que ele tem que pagar ao longo da curva. Aí existe uma tese que diz, não, mas eu posso fixar os vários pontos da curva e fazer intervenções de compra e venda no ponto da curva para fazer com que a curva seja aquilo que eu queira. Mas a gente precisa pensar o seguinte, o mercado tem vários vasos comunicantes. Então, se eu estou disposto a emprestar dinheiro para o país a uma taxa, né, e a taxa que está sendo colocada é uma taxa muito diferente, o que eu vou fazer é, olha, não tenho opção de investimento aqui, vou procurar um outro veículo de investimento. O que aconteceu em países que tentou fazer isso é que você acaba tendo um vaso comunicante muito rápido para o câmbio. Então, se a curva de juros está artificialmente baixa comparado com o que as pessoas acham que é o risco naquele momento, elas vão comprar câmbio. Aí você fala assim, não, mas então eu vou intervir no câmbio também. Percebe que se você começar a fazer diversas intervenções em diversos mercados ao mesmo tempo, o que acontece é que você vai para um sistema onde o mercado se fecha, você acaba trazendo a dívida toda para o curto prazo, não tem mais dívida longa, isso é muito, muito ruim para o desenvolvimento do país. Mas tem risco de crédito nessa questão hoje, por conta de Americanas? Não, isso é a primeira parte da pergunta eu acho que eu respondi. A segunda parte de Americanas, eu conversei com os bancos, a gente vê alguns pontos importantes. Primeiro, teve uma provisão grande já nesse balanço agora, você vê que o resultado dos bancos foi um pouco pior, porque de fato teve uma provisão grande de Americanas. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, esse produto, que é o cedente sacado, é um produto muito importante para as pequenas e médias empresas. E não existe uma contaminação no produto. Ele teve um problema pontual na loja Americanas, os bancos têm olhado os seus balanços, nós temos olhado, e não existe uma contaminação no produto. Então, você teve sim uma contaminação na loja Americanas, isso claro que afeta um pouco o crédito. Quando eu pergunto para os bancos se isso afeta, né, o que a gente chama de guidance, ou seja, a disposição deles de dar crédito ao longo do ano, o que eu recebo como resposta é que afetou muito pouco, eles já estão cuidando desse tema,
e que hoje a perspectiva de crescimento de crédito esse ano é alguma coisa entre 8% e 10%, que é um crescimento razoável, né, para um momento onde a gente está agora. A nossa política, né, de juros, ela tem um objetivo, como foi mencionado pelo Alex, a gente precisa desacelerar um pouco o crédito em algum momento, para depois voltar a subir ele de forma mais sustentável. Então, agora, as empresas estão reclamando bastante desse evento das Americanas, dizendo que o crédito já está secando. Você acha que esse evento não tem influência na política monetária? Não interfere na tua política de juros? Você já saber que os próprios bancos já estão fechando a torneira do crédito? Então, eu conversei com os bancos para ver qual é o tipo de efeito que isso tem. E a gente está monitorando na ponta. Então, de fato, você passa por um primeiro momento, quando o banco descobre, né, um buraco desse tamanho, o que acontece? A primeira reação do banco é ir no departamento de crédito e falar, olha, vamos revisar todas as nossas normas, vamos revisitar toda a nossa forma de dar crédito. Isso, de fato, está acontecendo e quando isso acontece, de fato, você tem aquela meio parada temporária, né? A questão é o seguinte, isso afeta de forma estrutural o crédito para frente. A gente acha que, pelo menos é o que eu recebi, inclusive hoje estive reunido com o CEO de bancos, eles dizem, olha, nem afeta o produto, a gente vai continuar oferecendo o produto, e nem afeta a forma como a gente vê crédito. De fato, nesse curto prazo, você tem sim um soluço advindo aí do tema lojas americanas, mas a gente não entende que é uma coisa estrutural grande. Se a gente, em algum momento, olhando os dados de crédito na ponta, entender que isso é um problema, aí a gente tem que ajustar. Diga, Alex. Presidente, o evento Americanas, ele é um caso maior dentro do momento que você tem uma desaceleração meio que generalizada. Você tem emprego perdendo força, você tem a indústria e você tem o comércio. Sim. E vou retomar a questão da recessão, que a Juliana falou. O nosso juro real, ele é muito alto. Ele está como o maior do mundo agora. Ele precisa ser tão alto, não dá para baixar um pouco, porque se você faz comparação, o México tem uma inflação que é menor que a nossa, maior que a nossa, com juros menor. Nos países desenvolvidos, a taxa está negativa, real. Por que o nosso tem que ser tão alto? Isso não pode levar à recessão que o André Lara fala e que o próprio governo tem repetido? Mas acho que esse é um debate super saudável de ter com a sociedade, com o Congresso, com quem queira ter. A gente tem um sistema de meta, o nosso sistema de meta, a meta nos é dada e a gente precisa atingir com o arcabouço que a gente tem, como eu já disse algumas vezes, e o que a gente vê é qual é os juros hoje que a gente precisa ter para equilibrar, né, esse funcionamento para eu atingir a meta que me é dada. Agora, tem algumas coisas que precisam ser pontuadas. Por exemplo, o juro real no México, quando a gente pensa que a inflação, o IPCA hoje, está sob efeito de algumas medidas, se a gente, por exemplo, em vez de olhar o IPCA, olhasse o núcleo, que está 9%, o nosso juro real não ia ser tão diferente do México. Uma coisa que eu olhei antes de vir para cá é se a gente olhar a trajetória de diferença de juro real do Brasil para o resto da América Latina, que é o que foi mencionado esses dias, ela está muito mais alta? Não. A média é 5,5 e hoje ela está 3,2 na média. Então, hoje, a média do juro real do Brasil comparado com a América Latina, quando a gente olha um histórico desde a implantação do sistema de meta, ela está abaixo. Quando a gente olha o mundo desenvolvido, está um pouquinho abaixo, mas não tanto. Então, assim, é verdade, o juro real é alto, comparado com o histórico desde a implantação do regime de metas, ele está até um pouquinho mais abaixo, e a gente tem os dados para mostrar se for preciso. Agora, eu acho que esse debate é legítimo. O juro real é alto? Por que o juro real é alto? O que a gente precisa fazer? Qual o tipo de reforma que a gente precisa avançar? Porque, assim, de novo, eu não consigo simplesmente falar assim, não, vamos cair os juros porque precisamos cair os juros. Porque, de novo, os juros é determinado pelo mercado. Eu determino um pedaço dos juros. Para isso propagar pela curva, precisa ter credibilidade. E a credibilidade não se ganha simplesmente porque eu tenho uma vontade de cair os juros. Então, assim, esse debate é super salutar. A gente está disposto a debater. Eu acho que é um tema que as pessoas têm razão de questionar. E eu acho que a gente pode fazer um trabalho em cima das causas, né, do juro alto e de como que a gente vai fazer para trabalhar inclusive na parte de comunicação. Presidente, se a MP do CARF, né, de reestruturação do pacote fiscal do ministro Haddad, for aprovada antes da próxima reunião do Copom, há uma grande expectativa de um acordo, isso pode de alguma forma contribuir na comunicação ou na perspectiva de redução de menos tempo para o Banco Central reduzir os juros, já que na última ata o senhor sinalizou, o Banco Central sinalizou até uma perspectiva de demorar mais tempo para isso acontecer. Se pode encurtar o horizonte? Pode. Se a gente pensar em novembro... Agora
em março, né? Se com o avanço das medidas pode encurtar o horizonte, sim, pode. Se a gente voltar para novembro, o mercado chegou a ter precificado, ou seja, chegou a estar esperando o corte de juros entre março e maio, ou seja, isso em novembro, não é muito tempo atrás. Então, assim, é claramente possível, se a gente conseguir passar essa mensagem de credibilidade que está avançando, né, nos diversos pontos, eu acho que sim, acho que pode. Mas hoje é difícil fazer uma previsão, porque assim, a gente precisa ver, né, as diversas coisas. Tem outras variáveis que entram ao mesmo tempo. Tem uma variável China, tem uma variável Estados Unidos. Onde se manifesta essa percepção do mercado? Na curva de juros, no dólar, na expectativa de inflação? O que o senhor está olhando aí no mercado para poder ter um sinal de que a política fiscal do governo Lula é de fato consistente? Não, quando a gente tem uma percepção de melhora de arcabouço, melhora fiscal, o que acontece é o seguinte: o prêmio de risco começa a diminuir, os juros longos começam a baixar, a expectativa de inflação longa, que é contaminada pelos longos, começa a baixar, e aí abre um horizonte e o próprio mercado faz o trabalho de reprecificar. Então, assim, a gente hoje trabalha num regime de meta. Se eu tenho uma inflação desancorando, eu tenho que comunicar qual é a ação que eu vou fazer para reancorar. Por que a inflação desancora? Por diversas razões. Como a gente mencionou anteriormente, tem vezes que é simplesmente a inflação corrente contaminando ao longo da curva, tem vezes que é um fator de prêmio de risco de longo prazo que acaba contaminando para frente. Se não dá para dizer qual vai ser, né, a trajetória daqui até lá. Mas eu acho, respondendo a Adriana, que sim, esses diversos fatores podem contribuir, né, para que a gente tenha uma análise aonde a gente volte ao cenário de dezembro, ao cenário de novembro. Certo. Com isso, então, a gente fecha o bloco 3 da nossa entrevista com Roberto Campos Neto, que todo o Brasil está assistindo hoje, para a qual tinha essa enorme expectativa. Faz uma rápida interrupção e volta já já. Inovar para evoluir. Bradesco. O humor serve para quê? Consultei uma especialista. Serve para te pegar no colo. Serve para te perdoar. Serve para... Perdoar? Para te perdoar das nossas imperfeições. Quando a gente ri de nós mesmos, a gente deixa de ter a necessidade de ser perfeito. A gente desmonta o nosso ego e a gente abre os braços para trocar ideias, para ouvir críticas. As pessoas não podem se levar tão a sério. A atriz Grace Janucas chacoalhou o humor brasileiro com a Terça Insana e agora está com uma homenagem imperdível a Dercy Gonçalves no teatro. E ela está no Provoca de terça, 10 da noite. No programa Negros em Foco desta terça, com o movimento negro, a moda tem sido uma ferramenta de resistência e ativismo. E para discutir sobre o tema, convidamos o editor de moda, Fabiano Gomes, e o diretor executivo do Instituto CIA, Gustavo Narciso. Nesta quarta no Legião Estrangeira, a guerra, o clima, a carestia e ainda um terremoto. Mundo fragilizado. Qual o resultado do encontro de Lula e Joe Biden? E as máscaras estão de volta, mas só no carnaval. Legião Estrangeira com Alberto Gaspar. Quarta, 10 da noite, logo após o Jornal da Cultura. Nesta quarta, no Giro Econômico, o presidente Lula promete novos acordos regionais e priorizar o Mercosul. Quais as perspectivas comerciais de infraestrutura e investimentos? Uma moeda única pode ajudar nas negociações? Giro Econômico, os vários lados da economia com Maria Manso e Ricardo Senes. Quarta, 11 da noite e reapresentação quinta, 6:30 da manhã. Quinta-feira, no Opinião, os desafios do novo governo na área da educação. Entre eles, recuperar as perdas de aprendizado trazidas pela pandemia, valorizar a carreira de professor e resolver a polêmica do novo ensino médio. Esperamos você nessa conversa às 8:30 da noite. Até lá!
Ou abram alas que Estação Livre desta sexta-feira não podia falar de outro assunto que não carnaval, é claro. A gente vai conversar sobre essa que é a maior festa popular do Brasil e uma das maiores do mundo. Cláudia, Alexandre e Thiago Prachedes estão festejando aqui comigo nessa folia. Estação Livre é nesta sexta-feira, 10 da noite. Vem com a gente. O humor serve para quê? Consultei uma especialista. Serve para te pegar no colo, serve para te perdoar, serve para... Perdoar? Para te perdoar das nossas imperfeições. Quando a gente ri de nós mesmos, a gente deixa de ter a necessidade de ser perfeito. A gente desmonta o nosso ego e a gente abre os braços para trocar ideias, para ouvir críticas. As pessoas não podem se levar tão a sério. Presidente, a lei complementar que criou, eu nem falei que a gente está de volta com Roda Viva, que o negócio aqui está tão quente que não falei, mas estamos de volta com Roda Viva. A lei que criou a autonomia do Banco Central, a lei complementar, ela estabelece como função primordial garantir a estabilidade de preços, mas diz lá no seu parágrafo 1º que o BC também tem de zelar pela estabilidade, pela eficiência do sistema financeiro, suavizar as flutuações do nível de atividade econômica e fomentar o pleno emprego. Aí a gente já começa a entrar nessa vertente social que é a que clama o presidente Lula e clamam os economistas não ortodoxos, que o BC tem de olhar também para o crescimento e para o emprego. O senhor estava falando que o BC tem tido uma atuação nessa área social forte nos últimos anos. O que o BC está fazendo para olhar também para esse lado do emprego? Eu acho que esse debate todo sobre juros, esse debate acalorado que a gente não pode perder de vista que tem uma agenda muito importante no Banco Central do social. Então, tudo que a gente pensa é como é que a gente vai gerar uma recuperação econômica com sustentabilidade e com inclusão. Então, por exemplo, quando a gente pensa o que a gente fez nos últimos 4 anos, vamos pensar, por exemplo, nos diversos programas. Primeiro, o cooperativismo. Cooperativismo é uma forma de crédito que gera uma inclusão social enorme. Quando a gente olha o que a gente fez nos últimos 4 anos, cooperativismo em termos de volume de crédito para a pequena empresa saltou de 10% para 22%, para a média empresa de 5% para 11%. Então teve um enorme salto no ganho do cooperativismo. Hoje, cooperativas estão presentes em 54 cidades. Existem vários estudos que mostram que as cidades onde tem cooperativa têm ganho econômico e têm ganho social. Um outro programa, o microcrédito, que é super importante, que é aquele crédito que vai para a pessoa que está fazendo aquele pequeno empreendimento. A gente fez muita mudança no microcrédito. Em 16, 17, 18, o microcrédito caía 8% ao ano. Nos últimos 4 anos, o microcrédito subiu 22% ao ano. Então é muito importante essa agenda, porque o microcrédito gera educação financeira e gera aquele movimento na ponta, onde as pessoas conseguem fazer seus pequenos negócios. Vamos pensar na agenda de fintechs, nas plataformas de crédito, que tem crescido assim, mais de 50% ao ano. E aí tem um ponto que eu acho que a gente precisa falar de mercado de capitais, que toda vez que fala de mercado de capitais, fica uma sensação que mercado de capitais está beneficiando o rentista, beneficiando o Faria Lima. E o nosso plano tinha uma parte de mercado de capitais que era exatamente o contrário, era gerar inclusão. E aqui a gente precisa pensar que o mercado de capitais gera inclusão dupla. Por quê? Porque a gente saiu, em 2017, das grandes empresas tem 9% só do crédito no mercado de capitais, agora tem 40%. O que acontece, por exemplo, 2022 foi o ano recorde de emissão de debêntures. Isso é só Faria Lima? Não. Se eu consigo fazer com que as grandes empresas consigam ir direto ao mercado de capitais, o que acontece com o balanço de bancos? Eles têm espaço para fazer empréstimo para pequenas empresas, para pessoa física. Então, o nosso plano era, o grande vai direto para o mercado de capitais para sobrar mais espaço para os pequenos. A gente vê isso no crédito agrícola, onde a gente tem o Pronaf, que é a agricultura familiar com crescimento recorde, tem um tema social muito, muito importante. E, por fim, tem uma agenda de tecnologia que é basicamente no social. Vamos olhar o que o Pix fez com as pessoas, o número de empresas pequenas que foram criadas por causa do Pix. Outro dia eu estava num restaurante, um garoto veio vender um produtinho, eu fiquei até na época um pouco emocionado porque eu vi que ele estava vendendo e eu não tinha dinheiro. Ele falou assim, não, é no Pix, vai no Pix. E eu falei, o Pix ajuda a sua vida? Ele falou, o Pix mudou a minha vida. Então, assim, a gente que está no Banco Central, a gente às vezes não tem a percepção de como que a gente consegue impactar a vida das pessoas na ponta. Então, é muito importante essa agenda nossa social, tem uma agenda de sustentabilidade
sustentabilidade enorme com o Programa Verde. Inclusive, fomos premiados o segundo Banco Central mais verde do mundo há 2 anos atrás. Então, assim, tem uma agenda social importante que está andando e que eu preciso continuar fazendo entregas. Eu tenho Open Finance, eu tenho um tema de competição. Por exemplo, vamos pensar o que se fala de spread bancário. Quando a gente pensa que hoje a gente tem um custo de crédito para a pessoa física na média de 55% e a Selic está 13,75%, vamos voltar à última vez que a Selic estava 13,75%, que é exato junho de 2015. Naquele momento... Governo Dilma, portanto. Naquele momento... Da Temer. Mas assim, não é um tema sobre o governo, é só um tema para mostrar a competitividade. Então, hoje eu tenho um custo de 55 um custo de crédito de pessoa física de 55 com uma taxa de juros de 13,75. Se eu voltar à última vez que estava 13,75, que foi em junho de 2015, o custo de crédito para pessoa física era 15% maior. Se eu olhar pessoa jurídica, 25% maior. Então, para a mesma taxa de juros, a gente teve uma redução no custo, ou seja, toda a agenda de competição tem funcionado. Então, assim, a gente tem um social que gera competição, gera inclusão, tem um programa de educação financeira, não vou ter tempo de falar de tudo, mas eu acho que é importante que tenha esse viés muito forte do social do Banco Central. A gente se concentra muito nisso. Obrigado. Roberto, as falas do presidente Lula, sem dúvida, influenciaram nas expectativas, que pioraram, e isso mexeu com a chamada curva de juros, né? Mas depois da ata do Copom, do comunicado da ata, as curvas pioraram ainda mais. Isso incomodou bastante o Ministério da Fazenda, porque é como se o senhor estivesse sendo mais realista do que o rei, né? É como se o senhor tivesse agravado a curva de juros por ter sido muito duro. O que o senhor tem a comentar sobre isso? E um outro ponto, na ata do Copom, o senhor colocou a reoneração dos combustíveis como um ponto negativo para a perspectiva de inflação, quando, na verdade, a gente sabe que melhora o fiscal e, com isso, seria benéfico, né, no médio e longo prazo. Isso também incomodou a Fazenda. O que o senhor tem a dizer sobre esses dois? Não, são 2 temas. Primeiro, o primeiro tema, quando foi anunciado o comunicado, a abertura do mercado do outro dia, as curvas inverteram e o câmbio foi até 4,93. Então, não é verdade que teve uma pior expectativa no mercado. Ao contrário, se você olhar as curvas longas, elas inverteram, reduzindo o prêmio de risco. Depois tiveram alguns outros acontecimentos que fizeram com que piorasse de novo. Em relação à segunda pergunta, desculpa, era? Da reoneração dos combustíveis. Em relação à reoneração, quando a gente tem uma reoneração, a gente tem um impacto na inflação de curto prazo, que geralmente não está no horizonte relevante, e se a reoneração ela melhora o fiscal para frente, ela carrega, né, um efeito benéfico para frente. Então, provavelmente, eu não lembro exatamente o que você está falando, mas provavelmente o que a gente fez foi descrever um movimento de inflação corrente, e aí, como tem uma parte do comunicado que é descritiva, se eu tenho uma medida que aumenta a inflação corrente, eu descrevo, olha, tem aqui uma medida que vai aumentar a inflação corrente, mas de nenhuma forma nós entendemos que isso é ruim para o horizonte de inflação e de convergência de longo prazo. Não. É naquela parte que tem três variáveis que melhoram e 3 que pioram. Balanço de riscos. Exato. Então, no balanço de risco, provavelmente a gente estava descrevendo, tem uma parte descritiva do balanço de risco sobre as coisas que podem acontecer. Mas para ficar claro, reoneração, melhorando o fiscal, melhora a política monetária. Inclusive, eu tive essa conversa algumas vezes com o ministro Haddad e, inclusive, comuniquei ele isso. Sempre pode ter, de novo, alguma diferença de interpretação. A gente tem uma linguagem de ata que, às vezes, gera uma confusão e tem um foco muito grande, muito diferente do que era no passado. A gente nunca teve tanto foco em cada palavra do Copom e, inclusive, cada palavra como se fosse uma mensagem política. Nada é mensagem política, é meramente técnico. A gente tem uma forma de escrever a ata, tem uma parte que é descritiva, tem uma parte que é de interpretação, tem uma parte que é de balanço de risco. Isso segue assim há muito tempo. Em nenhum momento foi desviado nada para fazer nenhum tipo de menção ou tomar nenhum tipo de posição política. Roberto, você estava falando sobre a agenda social, né? E uma parte muito importante da gente tocar é sobre inadimplência. A inadimplência tem subido principalmente da pessoa física. Claro que isso era esperado com o aumento de juros, mas tem se mostrado mais forte a inadimplência do que as previsões. Queria que o senhor comentasse, isso tem preocupado? Olha, quando a gente pega a inadimplência, vamos separar pessoa física e pessoa jurídica, tá? A inadimplência pessoa física voltou para aquele pico de 2019, um pouquinho acima, ela está realmente num nível elevado. Quando a gente pega a pessoa jurídica, ela voltou um pouco abaixo do pico de 2019, quando você olha um horizonte mais longo, ela está relativamente baixa. Teve aquele período de lava-jato, que a inadimplência pessoa jurídica subiu muito, mas olhando um período mais longo, ela está relativamente comportada. De pessoa física, sim, subiu muito. A gente olha, quando a gente transfere isso para
comprometimento de renda, que é um outro dado que a gente gosta de olhar, a gente vê que na parte, vamos dizer assim, sem crédito imobiliário, está chegando perto de 31%, 32%, que é alto para o Brasil. Não é alto comparado com alguns outros países, inclusive emergentes, mas é alto para o Brasil. E como a gente teve esse advento de muita gente financiando casa, né, quando a gente inclui a parte imobiliária, ele vai para 49%, que é bastante alto. E por isso é importante acompanhar o que acontece nesse mercado imobiliário. A gente está monitorando isso perto. É um nível alto, a gente entende que precisamos estar olhando de perto. Isso não é uma coisa que é alarmante ou que vai gerar um problema sistêmico, mas é uma coisa que sim me preocupa. Tá. Presidente, o ministro Haddad ele tem insistido na questão do que ele chama de harmonização entre a política monetária e fiscal. Para o senhor, o que é isso? E também se o Desenrola, que é o programa que eles vão lançar esse mês para justamente diminuir a inadimplência, tem efeito sobre a economia, em última instância, a política monetária. Como é que o senhor está tratando isso e as conversas sobre esse programa? Olha, em termos de harmonização, concordo 100% com o ministro Haddad, mesmo porque se a gente não tem harmonização, se de um lado você está estimulando e de outro você está freando, né, você tem um processo que gera alguma ineficiência, ainda que grande parte dos países hoje tem algum componente, porque tem uma necessidade social, algum componente onde você coloca e outro componente você enxuga. Então a gente entende que isso está acontecendo, mas a harmonização é importante. Em relação ao programa Desenrola... Mas o que é para o senhor essa harmonização? Você ter uma, vamos dizer assim, uma conversa entre o que você faz na política monetária e o que você faz na política fiscal, entendendo que a política fiscal não pode ser muito expansionista e você fazer uma política monetária muito restritiva, porque obviamente você tem que atender essa parte social, tem uma escolha de gastos, isso aí de novo é um tema fiscal que não é do Banco Central, e aí a gente tem uma parte monetária que é se a gente tem, né, uma parte fiscal que está mais enquadrada, aí na parte monetária o trabalho é mais fácil de ser feito. Hoje o senhor acha que... Deixa eu só terminar a pergunta do Desenrola, né, que eu não respondi. Em relação ao Desenrola, eu não conheço os detalhes do programa. A gente trabalhou no passado muito nessa coisa do crédito das pessoas que estão negativadas, acho super importante, porque a pessoa negativada ela acaba saindo do sistema financeiro, ela vira uma pessoa que não é bancarizada, não faz parte, e isso não é bom, isso é muito ruim. Quando a gente olhou os dados, a gente tem um pedaço muito grande desse crédito, né, que não está no sistema bancário, que está nas companhias de gás, telefone. Então, na época, inclusive com a ajuda da senadora Cátia Abreu, a gente tentou desenhar um programa onde a gente fazia uma conexão entre os bancos e as empresas para tentar melhorar a situação. Então, acho que o programa é muito bem-vindo. Eu não conheço os detalhes, mas acho que está na direção certa. Alex, diga lá. Perdão, Alex. Uma questão aqui sobre as decisões do Copom. Para mim é uma charada, né? Há 7 anos o Banco Central tomou todas as decisões unânimes, né? Só no finalzinho do ano passado que foi a primeira decisão que teve um voto dissidente lá dentro. 2 votos, né? Mas foi numa só reunião, 2 votos dissidentes. Que não é o padrão. Se a gente olhar o México aí, das últimas 10 reuniões, 5 eles tiveram discordância. Na Colômbia tiveram 10 reuniões, 8 com discordância. O Chile teve uma só, mas tem mais discordância que o Brasil. Vocês conseguem concordar em tudo como? Essa é a verdadeira harmonização, hein? É uma boa pergunta. Mas, olha, às vezes não concorda em tudo, mas não significa que tem voto divergente. Às vezes concorda no voto e não concorda no texto. Por exemplo, às vezes fala assim, não, o texto não vinha como eu queria. Mas, às vezes, na reunião, tem 2 ou 3 diretores que falam assim, eu não me sinto representado nesse texto, a gente tem que mudar. Porque o texto tem que... Não é um sinal de falta de diversidade nessa diretoria? Não é um sinal de que tem que mudar, ter gente diferente, com pensamentos diferentes nessa diretoria? Olha, nunca teve tanta mulher na diretoria e eu gostaria de aumentar muito, não só mulheres, como incentivar mais... Mas acho que ele está falando em termos de pensamento econômico, né? Em termos de pensamento econômico, a gente tem, né, opiniões diferentes, não tem problema ter diversidade. Agora, vamos pensar uma coisa, Alex. Quando a gente pega o histórico de bancos centrais que ficaram independentes, pega a Colômbia em 93, 92, o Peru. Aliás, o Peru tem uma história engraçada, me permite aqui por que a autonomia é importante. A gente olha lá, o colega meu, Julio Velarde, que é presidente do Banco Central do Peru, olha o que tem acontecido no Peru nos últimos 2 anos, né?
Presidente que cai, que sobe, tenta fazer um golpe, fecha o Congresso, reabre. Olha o que acontece em termos de precificação de mercado. A volatilidade é muito pequena. Em nenhum momento nessa confusão toda no Peru, ninguém falou de tirar a autonomia do Banco Central, ninguém falou do Júlio Velarde, que é o presidente que está lá desde 2007. Mas o tema não é autonomia, presidente. Mas deixa eu só falar. Então, assim, a gente tem um avanço institucional, porque eu vou chegar lá. A gente tem um avanço institucional à medida que a autonomia vai amadurecendo, que é importante entender que eu acho que a gente vai ter cada vez mais divergência. Por quê? Porque as pessoas vão se sentindo mais independentes. E porque os mandatos deixam de coincidir. Isso, também. Eu ia falar isso agora, porque é importante dizer o seguinte, a autonomia do Banco Central não é a autonomia do presidente em relação ao executivo. Também tem uma autonomia que é muito importante dos diretores em relação ao presidente. Então, se um diretor tiver uma opinião diferente, eu tenho que acomodar, escrever e ele só pode, o diretor que tem mandatos, só pode ser mandado embora pelo Congresso. Ele tem mandato fixo e independente. Então, essa força de poderes é o que traz o ganho institucional. Ao longo do tempo, isso tende a gerar mais diversidade e mais opiniões diferentes. É aí que eu queria chegar, por isso que eu contei essa história longa. Quer dizer, para ter diversidade, você teria que ter autonomia. Quer dizer, se você tivesse um Banco Central que não fosse independente, já está todo mundo votando junto, porque é o presidente que nomeia o presidente da Os bancos centrais que têm histórico de autonomia mais consolidado tendem a ter mais divergência. Diga lá, Alexa, para a gente fechar o bloco. Eu ia perguntar de ouro. Então vai de ouro. Vou mudar de assunto. Porque, assim, a questão Yanomami levantou uma discussão sobre o comércio de ouro no Brasil. Que a maioria desse ouro clandestino, tirado de reservas ambientais e de terras indígenas, passam pelas DTVMs, que são entidades autorizadas a operar pelo Banco Central. Parte da discussão inclui que as DTVMs se consideram isentas de monitorar a origem do ouro por causa de uma lei. Exato. A lei da boa-fé. Eu queria saber como é que a instituição vê essa lei e que medidas vocês tendem a tomar em relação a ela. Acho que, Alexa, você já fez a pergunta e já deu a resposta, né? Porque eu acho que hoje a gente gostaria de monitorar e de regular isso muito melhor. O problema é que você chega nessas instituições e elas dizem, olha, eu não tenho obrigação de fornecer o documento exatamente pela lei que você mencionou. E assim, o que a gente pensa é o seguinte, precisa mudar essa lei. Então, todas as vezes que a gente conversa com as associações que têm procurado a gente fala assim, não, vamos mandar para o Congresso uma mudança dessa lei. Além disso, tem um tema da Receita que já está sendo trabalhado hoje, que é o tema da nota fiscal eletrônica, né? Se você juntar nota fiscal eletrônica com a remoção dessa lei, com a melhoria na rastreabilidade, eu acho que a gente resolve um pedaço grande do problema. Então, é nisso que a gente precisa trabalhar. Queria aproveitar e fazer uma perguntinha bem rapidinha. Por que vocês não divulgam quais são as instituições financeiras que estão autorizadas por vocês a operarem com ouro? E eu estou dizendo isso porque eu pedi para vocês e vocês não me deram. Estou até pensando em entrar com o Malai. Não vou saber responder essa pergunta para você, mas vou procurar saber por que a gente não divulga, se existe alguma razão legal. Geralmente, quando não divulga, é porque tem uma razão legal. Porque a gente tenta ser o mais transparente possível. Eu acho que nesse caso é uma questão de serviço público, né? Sim, eu concordo. Eu acho que esse tema do ouro é super relevante, acho que ele aflorou agora, mas a gente já vem olhando isso há algum tempo, inclusive algumas associações têm procurado a gente há algum tempo. A gente já tem manifestado que, olha, é importante, né, conversar com os parlamentares para mudar essa lei. Isso vai aumentar a nossa capacidade de monitorar isso. Então, acho que está na direção correta. Com isso, então, a gente vai para o último intervalo e volta para o encerramento desse relevante Roda Viva com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Inovar para evoluir. Bradesco. O humor serve para quê? Consultei uma especialista. Serve para te pegar no colo. Serve para te perdoar. Serve para... Perdoar? Para te perdoar das nossas imperfeições. Quando a gente ri de nós mesmos, a gente deixa de ter a necessidade de ser perfeito. A gente desmonta o nosso ego e a gente abre os braços para trocar ideias, para ouvir críticas. As pessoas não podem se levar tão a sério. A atriz Grace Janucas chacoalhou o humor brasileiro com a Terça Insana e agora está com uma homenagem imperdível a Dercy Gonçalves no teatro. E ela está no Provoca de terça, 10 da noite.
no programa Negros em Foco desta terça. Com o movimento negro, a moda tem sido uma ferramenta de resistência e ativismo. E para discutir sobre o tema, convidamos o editor de moda, Fabiano Gomes, e o diretor executivo do Instituto CIA, Gustavo Narciso. Nesta quarta no Legião Estrangeira, a guerra, o clima, a carestia e ainda um terremoto. Mundo fragilizado. Qual o resultado do encontro de Lula e Joe Biden? E as máscaras estão de volta, mas só no carnaval. Legião Estrangeira com Alberto Gaspar. Quarta, 10 da noite, logo após o Jornal da Cultura. Nesta quarta, no Giro Econômico, o presidente Lula promete novos acordos regionais e priorizar o Mercosul. Quais as perspectivas comerciais de infraestrutura e investimentos? Uma moeda única pode ajudar nas negociações? Giro Econômico, os vários lados da economia, com Maria Manso e Ricardo Senes. Quarta, 11 da noite e reapresentação quinta, 6:30 da manhã. Quinta-feira, na Opinião, os desafios do novo governo na área da educação. Entre eles, recuperar as perdas de aprendizado trazidas pela pandemia, valorizar a carreira de professor e resolver a polêmica do novo ensino médio. Esperamos você nessa conversa às 8:30 da noite. Até lá! O Abram Alas, que Estação Livre desta sexta-feira não podia falar de outro assunto que não carnaval, é claro. A gente vai conversar sobre essa que é a maior festa popular do Brasil e uma das maiores do mundo. Cláudia, Alexandre e Thiago Prachedes estão festejando aqui comigo nessa folia. Estação Livre é nessa sexta-feira, 10 da noite. Vem com a gente. O humor serve para quê? Consultei uma especialista. Serve para te pegar no colo, serve para te perdoar, serve para... Perdoar? Para te perdoar das nossas imperfeições. Quando a gente ri de nós mesmos, a gente deixa de ter a necessidade de ser perfeito. A gente desmonta o nosso ego e a gente abre os braços para trocar ideias, para ouvir críticas. As pessoas não podem se levar tão a sério. Estamos de volta com o Roda Viva e esse é o último bloco da entrevista com Roberto Campos Neto. Presidente, tanto Arthur Lira quanto Rodrigo Pacheco já deram entrevistas no sentido de que não tem clima para se rever no Congresso a autonomia do Banco Central. Uma outra maneira de eventualmente forçar sua saída seria alguma votação no Senado pelo descumprimento de metas, mas isso também não é algo tão simples. Então, imaginemos que nesse cenário o senhor tem mais um ano de mandato. Queria ouvir duas coisas do senhor. Primeiro, se o senhor concorda com essa avaliação de que o Congresso não vai mexer na autonomia. E segundo, nesse seu um ano e tanto aí pela frente até 2024, qual é o seu plano de voo se o senhor sobreviver a toda essa artilharia? Olha, primeiro, em relação eu não consigo dizer o que o Congresso vai fazer. Eu acho que esse é um ganho, foi um ganho muito importante. É o primeiro teste da autonomia. Eu acho que ao longo do tempo vai se mostrar cada vez mais que essa instituição com autonomia gera benefício. Existem vários estudos que mostram que a autonomia gera, na média, menor volatilidade de inflação e menor nível de inflação. Quando a gente olha nossos países vizinhos, onde até a gente teve trocas de governo, no caso do Chile, por exemplo, um governo de esquerda entrou, não só manteve a autonomia, como indicou o diretor do Banco Central, o presidente do Banco Central, que tinha sido indicado por outro presidente, para ministro de Finanças. E a gente tem uma Constituição que está sendo feita no Chile e que tem 10 grandes pilares. Um dos pilares da Constituição é não se mexe na autonomia do Banco Central. Quando a gente olha a Colômbia, também a gente teve um governo que entrou, teve aí um debate grande também sobre o tema de juros na Colômbia, eu acho que já pacificou. Então, assim, onde a gente olha em volta, mesmo nos países emergentes, a autonomia foi um ganho institucional muito grande, que eu espero que não seja revertido e não tem a ver com a minha pessoa, tem a ver com a instituição do Banco Central, né? Em relação às prioridades, eu diria que eu tenho uma prioridade importante agora em relação a uma coisa que está acontecendo há algum tempo com o quadro de funcionários do Banco Central, porque muito tempo sem reajuste
reajuste. A gente tem uma situação bastante difícil no Banco Central. Até o senhor está querendo gastar mais agora? Não, para mim não. Mas a gente teve uma greve muito forte no ano passado e acho que é importante a gente fazer algum tipo de recomposição. A gente tem uma agenda muito grande para entregar, então a minha segunda prioridade depois dessa é continuar a agenda. Eu gostaria de conectar, no mundo digital a gente tinha 3 grandes blocos, eu gostaria de conectar os blocos que é o Pix, com o Open Finance, com a moeda digital. A gente já tem um piloto da moeda digital que vai começar a rodar em breve. Eu acho que essas 3 coisas podem mudar a história da intermediação financeira no Brasil, transformando o nosso sistema numa coisa eficiente. E hoje no mundo não tem ninguém tão avançado quando a gente pensa em pagamento instantâneo Pix, junto com o Open Finance e junto com a criação de uma moeda digital. Tá certo, Juliana. O senhor, quando divulgou a ata do Copom, o Álvaro puxou um pouco esse assunto, mostrando um pouco ali uma ata um pouco mais amigável, ficou a sensação de que o senhor procurou ali uma relação um pouco mais próxima do governo, não parecendo tão duro, mas sem perder a credibilidade, né? Queria que o senhor explicasse um pouco melhor para poder finalizar, tentar botar um ponto final aqui nessa história. Afinal de contas, né? Qual foi a sua intenção ali, como um Banco Central autônomo, procurando manter a sua credibilidade, mas ao mesmo tempo se aproximar do governo, levantar ali uma bandeira da paz? Não, são objetivos que vão na mesma direção. Primeiro, eu quero estar sempre o mais próximo do governo e trabalhar em harmonia com o governo. Segundo, tinha uma parte descritiva que a gente precisava reconhecer o esforço fiscal que tinha sido feito. Agora, ter credibilidade para o Banco Central é a melhor forma de ajudar o governo. Um Banco Central sem credibilidade não ajuda o governo, porque você gera um mercado que tem mais volatilidade, uma percepção de inflação desancorada. Isso é muito ruim para o governo, isso atrapalha investimento, atrapalha emprego. Aliás, teve uma pergunta de emprego que eu não respondi, da Vera, que eu acho que talvez seja bom voltar, que é o seguinte: tem um mandato secundário de emprego, e eu escuto muito isso, e aqui acho que é importante categorizar que a gente teve uma melhoria no emprego grande no Brasil. Hoje, se a gente olhar dos países do G20 e de grande parte dos países, o Brasil é um dos poucos países que o desemprego está abaixo diante da pandemia. Então a gente teve uma melhora bastante grande nesse quesito de emprego. A gente tem uma mudança estrutural na mão de obra no mundo, mas eu tinha esquecido, então voltei a voltar nisso. Mas só para terminar aqui, então é importante a credibilidade do governo, a credibilidade do Banco Central é importante para o governo. Isso ajuda o governo a fazer as coisas de forma mais eficiente. Sobre na ata do Copom de dezembro, o Copom alertou lá sobre a política parafiscal. O que é isso? Crédito de banco público, BNDES, Caixa, Banco do Brasil. Uma preocupação de que isso poderia levar a um aumento da taxa de juros em geral, porque pressiona o juro, a atuação desses bancos públicos, e também que poderia matar o mercado de capital, que cresceu bastante nos últimos anos. Nessa ata não tem essa história. O senhor está menos preocupado com isso? Qual que é a posição que o Banco Central tem hoje sobre o papel do BNDES e bancos públicos? Não, acho que assim, o que a gente, inclusive estava num dos RIs, né, a gente mencionou que a gente fez aí uma observação e teve, inclusive, um trabalho que foi publicado por um diretor que já não estava mais no Banco Central, que é o efeito do crédito subsidiado. Então, essa nossa intuição é bastante fácil de entender. Se eu tenho um crédito muito subsidiado e eu preciso de ter um crédito, uma taxa de crédito para controlar a economia, é como a meia entrada no cinema. Se eu vendo muita meia entrada, eu tenho que cobrar mais da entrada total para compensar. Então, no final das contas, o que a gente percebe é que quando você tem um montante de crédito subsidiado, que é muito subsidiado, a taxa de juros não subsidiada precisa ser um pouquinho mais alta para fazer o mesmo trabalho. Então, esse é um ponto importante. O que a gente também disse e que também faz parte desse trabalho, olhando o histórico, é que quando o nosso volume de crédito subsidiado aumenta muito, a gente tem um efeito estrutural na taxa neutra, né? Que está um pouco ligado ao que eu acabei de mencionar, mas a gente consegue ver uma coisa estrutural mais de longo prazo. Isso não significa que não pode ter nenhum crédito subsidiado, a gente só está dizendo que tem esse efeito. Mudar a TLP é uma boa?
a TLP, que é essa taxa usada nos empréstimos do BNDES? Isso é um assunto do BNDES, eu acho que, de novo, seria indelicado da minha parte falar sobre o que o BNDES vai fazer. Eu acho que o BNDES tem lá os seus objetivos. Eu acho que hoje, quando a gente olha, a gente pensa o que os bancos de desenvolvimento têm feito. E bancos de desenvolvimento tem em todos os países do mundo e eles cumprem uma função. Se a gente pensar o que eles têm feito em outros países, a gente vê que eles estão inovando a forma de dar crédito. O crédito clean, que é aquele crédito direto, está menor, e existem outras formas, outros modelos, com fundo garantidor, com pool de fundos. Então, assim, a gente vê que houve uma modernização na forma como os bancos de desenvolvimento trabalham. Eu tive uma conversa com o ministro Mercadante sobre isso, mas, assim, eu acho que essa é uma política do BNDES, não é uma política do Banco Central, e seria, acho que, leviando da minha parte, ficar falando o que o Banco Central deveria, o que o BNDES deveria fazer ou não. Eu entendo que existe hoje um banco que é capitalizado e que existe um plano, né, de fazer um movimento no sentido de fazer empréstimos para melhorar a eficiência de áreas que hoje estão deficientes. Mas eu, de novo, acho que essa é uma política do BNDES que o Banco Central não deveria se meter. Adriana. Presidente, nos últimos dias, justamente em função dessa discussão da meta de inflação, de mudança, muita gente do mercado e também do governo tem acompanhado, tem comentado uma relação de proximidade do senhor com o presidente do PSD, Gilberto Kassab. Qual é essa relação do senhor e se o senhor pretende, depois de deixar o governo, se lançar na política? Não pretendo, pode escrever aí e me cobrar depois. Registro. Está registrado. Não pretendo me lançar na política nada. Tenho 2 anos, a minha ideia é voltar para a iniciativa privada. Mas, de novo, volto um pouco àquele tema lá de trás. Ao longo de 4 anos, conversando com vários parlamentares, conversando com várias pessoas, né, você desenvolve amizade. Se você passa 4 anos fazendo um trabalho e não desenvolveu nenhuma amizade, eu acho que aí é que teria um problema. Então, Alexa, desculpa. Então, eu tenho um relacionamento bom com vários políticos. O Kassab é um político que eu tenho o maior respeito, tenho conversas com ele, mas não existe nenhum plano, em nenhum momento, de voltar para a política. Eu não acho que eu tenho dom para isso e a minha vontade hoje é, depois de sair do Banco Central, voltar para o mundo privado. Aliás, se eu puder fazer um adendo aqui rapidamente, quando a gente mandou a regra de autonomia, eu tinha tido uma ideia de não ter recondução, porque eu achava que a recondução podia levar o dirigente do Banco Central, né, a acabar fazendo coisas diferentes do que ele deveria fazer por querer ser reconduzido. E, mais do que isso, eu na época também sugeri, depois disseram que não era possível, de proibir que o presidente do Banco Central, mesmo não sendo reconduzido, que ele pudesse ter qualquer cargo político por 2 anos, porque isso isolava totalmente o presidente do Banco Central na saída do seu mandato, não só de não ser reconduzido, como de ter qualquer outra função naquele governo. Deveria ter feito, seriam boas regras. Então, antes de eu passar para a Alexa, eu só queria seguir nessa linha, porque outra crítica muito sistemática que se faz ao senhor é pelo fato do senhor ter muita proximidade com os bancos e os bancos serem mais ouvidos do que outros setores da economia dentro do Banco Central. Amanhã mesmo o senhor vai participar da conferência de um banco do BTG. Hoje teve essas reuniões dos diretores do BC com economistas-chefes dos bancos e a reclamação é que outros setores não têm voz dentro do Banco Central, justamente para passar essa ideia de que os juros estariam muito altos, etc. Como essa crítica bate no senhor? Quando a gente pega a missão fundamental do Banco Central, é estabilidade de preço e estabilidade do sistema financeiro. Então, o Banco Central é regulador de instituição financeira, então tem que ter um contato muito próximo com a instituição financeira, porque nós somos reguladores. Agora, se a gente olhar a agenda de competição que o Banco Central fez, de inclusão de fintech, de portabilidade, assim, eu acho que hoje, o próprio Pix, então acho que hoje fica bem claro que a nossa agenda é uma agenda de competição, não é uma agenda que está visando proteger a um setor ou favorecer. Nossa agenda é uma agenda assim, como é que a gente faz a torta crescer? Muitas vezes eu falo com alguns bancos grandes, eu falo, olha, não é sobre diminuir a torta do banco grande, é sobre o banco grande talvez ter uma torta, um pedaço da torta menor de uma torta muito maior, porque o que a gente quer fazer é gerar inclusão financeira. Olha o número de contas que foi aberto com o Pix, olha o que está acontecendo em termos de transações no Pix. Então, de novo, a nossa agenda vai nesse sentido. Em relação a ter reuniões com o setor real,
Eu, inclusive, fui o primeiro Banco Central que em 2019 e 2020 iniciou uma rodada de reuniões no Banco Central em São Paulo, com gente, com CEOs e com CFOs do setor real. A gente fez isso há muito tempo, a pandemia veio, a gente acabou interrompendo, acho que até é um bom momento de voltar, mas a gente precisa escutar o setor real sim, mas a gente tem uma proximidade com o setor financeiro porque nós somos reguladores. Sim, Alexa. Para voltar na questão da autonomia, o senhor repetiu várias vezes que acha ruim mudar a regra no meio do caminho. A pressão pela sua permanência vem crescendo. E alguns integrantes do governo acham que, se não tirar antes, pode, quem sabe, reduzir o mandato para 1 ano, que seria mudar a regra no meio do jogo. Se houver uma pressão muito grande, o senhor sai? Não, eu acho assim, de novo, eu acho que isso está sendo muito personificado. Eu acho que a minha figura é irrelevante. Se eu saísse hoje do Banco Central, as decisões não mudariam muito, porque hoje a gente tem um corpo de diretores que é bastante próximo na forma de pensar. E nós temos um arcabouço onde as decisões são técnicas. A gente não chega e fala, hoje vai fazer isso, vai fazer aquilo. A gente tem um sistema de metas de inflação que pode ser questionado na lei, mas a gente entende que é o melhor sistema. E dado o sistema de metas de inflação, as variáveis que a gente olha, os modelos que a gente usa, não dependem muito da minha pessoa. Então, assim, o que eu acho é o seguinte, eu devo, né, o trabalho a todo mundo que se esforçou pela autonomia. E, de novo, eu, Roberto Campos, como figura, sou irrelevante nesse processo. É um processo de melhorar a instituição Banco Central. Então, eu acho que eu devo, né, eu tenho muita consciência que eu devo a todos os congressistas que votaram na autonomia, quando foi para o STF, os ministros que votaram a favor. Então, a minha permanência não é por uma vontade de ficar, não é por um tema político, é um tema de importância. É por um tema de tentar, né, deixar claro que a instituição Banco Central, na forma autônoma, é um ganho para a sociedade. Eu acho que a gente está passando o primeiro teste, mas se a gente olhar isso no longo prazo, e a gente vê em outros países vizinhos, inclusive, isso gera um ganho para a sociedade no longo prazo. Álvaro, eu escrevi no meu blog do Globo uma análise de que o senhor teve uma postura técnica em 2022 e que isso foi, se não determinante, mas teve influência nas eleições, porque isso ajudou a contrabalancear a expansão fiscal do governo Bolsonaro. Aproveitando que a gente está terminando o programa, o que o senhor diria ao presidente Lula diretamente para que ele possa se acalmar com esse tema de juros e que para que os juros realmente, de fato, possa começar a cair? O que o senhor diria diretamente ao presidente? Eu acho que é importante a gente trabalhar junto. Eu gostaria de explicar muito mais, ter mais tempo para explicar a agenda do Banco Central, principalmente a agenda social, que acho que a gente tem aí um fator comum que é uma grande preocupação com o social, e eu sempre disse isso. Então, eu acho que é importante explicar, estar próximo, né, e dizer que, assim, o Banco Central precisa trabalhar com o governo e que o ambiente colaborativo é o melhor ambiente para a sociedade, para o Brasil agora. Esse é um ganho institucional que eu acho que ao longo do tempo vai se mostrar, né, como um grande pilar, né, entre as instituições em termos de avanço, né, do arcabouço constitucional como um todo. O senhor tem alguma reunião prevista com ele? Pediu alguma audiência? Pretende pedir? Eu tive uma reunião com ele no dia 30, né, mas eu gostaria de poder ter outras reuniões, explicar um pouco o que a gente está fazendo, falar um pouco da política de juros, da razão pela qual nós temos juros altos, falar um pouco dos programas. Eu acho que a parte social tem muita coisa que a gente ainda pode desenvolver. Eu acho que o Banco Central tem aí um instrumento que é a digitalização, que gera um ganho social muito grande. A tecnologia e a digitalização é o maior instrumento de democratização da era moderna. E a gente tem feito isso com um custo relativamente baixo. O Pix custou 5 milhões de reais. Eu acho que dá para avançar com isso. Esse convite teria que partir da presidência para vocês? Não, eu estou disponível sempre para conversar, não só com o presidente Lula, como com todos os ministros. Eu marquei reunião com vários ministros recentemente. Quero explicar a agenda do Banco Central, quero trabalhar em harmonia. Obrigada, presidente, pela disponibilidade de estar aqui. É um ganho para a sociedade essa transparência e eu agradeço em nome da TV Cultura e de toda a bancada. Muito obrigado, Vera. Boa noite a todos que nos assistem. Muito obrigado. É isso, a entrevista chegou ao fim. Agradeço também essa bancada maravilhosa que dividiu a entrevista comigo. Adriana Fernandes, Alexa Salomão, Alex Ribeiro, Álvaro Gribel e Juliana Rosa. Muito obrigada, sobretudo, a você pela sua massiva audiência. Programas como o de hoje atraem a atenção do Brasil todo por trazerem para o centro da nossa roda discussões e debates que misturam componentes técnicos e políticos e dividem correntes de pensamento econômico. Nos últimos 4 anos, já recebemos aqui economistas de diferentes matizes, de Pedro Malan a André Lara Rezende,
passando por Armínio Fraga, Mônica de Bolle, Gustavo Franco e outros. O Roda Viva sempre estará aberto ao debate plural de ideias, com o objetivo de fazer o público da TV aberta entender como esses temas que às vezes são tão difíceis, são tão áridos, impactam diretamente a sua vida. Tenham todos uma ótima semana e espero a todos para um encontro um pouco mais leve na segunda-feira de Carnaval, quando receberemos aqui a musa Daniela Mercury. Até lá! Inovar para evoluir. Bradesco.